você sabe. Meu Deus, pesado, hein? É, papai, porque a glória é Mas eu grande, estava aqui o tempo todo dizendo, maior é o que está conosco. é Senhor, não vou verdade. dormir. Há um propósito, há uma palavra no meu coração, há uma oração, há um clamor. Jesus, nós vamos ficar aqui, nós vamos parar a madrugada, mas eu não saio daqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu quero começar dizendo aqui, louvando a Deus pela sua vida. Alguém me mandou um vídeo seu, pregando numa igreja, eu não te conhecia. E aí, quando a gente estava no Ação Brasil, a gente até tentou um contato em Salvador, mas não deu certo. E antes disso, eu recebi um vídeo, e Deus te usava poderosamente, falando sobre a intercessão. Você vai lembrar disso, que era Sim, tempo de ir para as ruas, que era sim. para derrubar as paredes, e que era intercessão, que o povo ia ver multidão e ia dizer, o que é isso? É o gospel? Não, é povo intercedendo. E sabe, eu falei, é isso, papai, é isso. Nós Amém. já tínhamos ido para Brasília, Rio de Janeiro, fomos para Salvador, fomos para a rua, Amém. subir no trio elétrico, uma multidão seguindo, fizemos céu, terra e mar, e agora a nossa intercessão aqui não é feita mais dentro de paredes, não. É nas praças, é na Amém. rua, é aonde, né, nós precisamos ir. Nós paramos agora, né, por causa dessa tal de pandemia que já está acabando, já acabou, o tempo dela já deu, nós já determinamos, amém? Amém. Mas terça-feira eu já vou preparar um exército, nós vamos fazer aqui em Belo Horizonte, vou orientar todo o exército que está comigo, cada estado do Brasil, a gente fazer uma carreata dentro do carro, não pode sair do carro, mas dentro do carro a gente pode. Então, nós vamos entrar nos carros e vamos andar, rodar a cidade inteira, declarando quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, você que está Amém. ouvindo, você já começa a preparar isso. Você que é líder de intercessão, você que é pastor, que está conosco. Então, começa a preparar isso aí, receber essa unção aí. Vamos fazer, andar pelas ruas e vamos declarar. Vamos tomar posse da vitória do Senhor. Amém. Obrigado por você estar conosco. 150 horas de oração, minha filha. Já encerrando Tremendo. hoje. Não tinha falta de conexão, nem problema tecnológico, não tinha lugar para o cão entrar, porque 150 horas de oração ele estava tentando, mas não ia conseguir me deixar de fora dessa, não. De jeito nenhum. Pastora, eu estou muito feliz de estar aqui. Na Amém. verdade, eu tô inaugurando aqui no Instagram. É a primeira vez que eu apareço fazendo um vídeo aqui. É a primeira vez que eu faço uma live na vida. O Meu Deus, pessoal que é, honra, gente! não, a honra é toda minha. Amém. O pessoal está pedindo aqui para eu desativar os comentários. Pode, pastora? Por Porque favor, pode. senão fica subindo no seu rosto e parece que atrapalha um pouco a conexão. Mas como eu nunca fiz isso, eu vou ver como é que faz. Espera aí. Olha, olha, hein? Não, só os comentários. Desativar. Pronto. Desativei. Não desativei? Isso, tá ótimo. Pronto. Então, eu estou muito feliz. Eu nunca fiz uma live na vida, né? Nunca entrei aqui no Instagram para isso. E eu acho que eu estava até também com um pouco de receio, mas eu acho que Deus queria, porque acabou que só deu para entrar por aqui. Muita Amém. gente até convida, mas eu aproveitei esse tempo da quarentena para ficar mais reservada mesmo, para cuidar um pouco de mim, né? Eu vi isso como uma oportunidade, né? Amém. E, e fiquei meio que na minha mesmo, e recebendo algumas coisas e apresentando algumas coisas também. E aí nunca fiz o pessoal falando aí, quando a Raquel, né, que me ajuda aqui, falou, olha, é a pastora Ezenete. E aí eu lembrei de todo o contexto profético nacional e internacional do que Deus havia falado, e ali eu não pude dizer não, porque o Senhor falou comigo, você faz parte disso, você tem me clamado por isso, então entra nisso. Então, assim, eu estou aqui falando com a senhora debaixo de um peso profético, de uma carga profética muito forte. Eu me sinto inserida dentro de um plano de Deus na nossa nação. E não falo isso com, com falsa modéstia, tentando ser, como eu. Não falo. Eu sei disso porque eu clamava a Deus por isso. Eu dizia, Deus, eu sei que tu estás fazendo algo nessa nação e me inclui dentro do teu plano. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. E quando eu fiquei sabendo do movimento de intercessão, 150 horas, e vi você tão enganjada, a senhora tão enganjada nesse projeto,
eu falei, meu Deus, ela é um ponteiro teu nessa nação. E nunca imaginava, nunca de receber esse contato. E quando veio, eu falei, meu Deus, me desperta. E hoje eu falei, Jesus, hoje eu vou ficar santa, eu não vou nem pecar, vou ficar em ti, porque eu preciso, Senhor, ficar ligada no teu projeto, no teu plano. Então, eu estou muito feliz. E é isso, né? Mas você está no comando aí, eu estou aqui para te Glória a servir. Deus. Glória a Deus. Eu estava saindo aqui dessa sala onde a gente está, é uma sala de adoração. Um dia você vai vir aqui conhecer esse lugar lindo que é a Estância Paraíso. Então, eu tenho estado aqui direto, só clamando, só adorando, conectada com nações. Agora mesmo a gente estava com Nepal, eles orando, cada um na sua língua, adorando ao Senhor, que eles estão conectados nas 150 horas de oração. Sabe, Deus levantou pessoas para traduzir o site em japonês, em italiano, francês, Uau. alemão, hebraico, glória a Deus, espanhol e inglês. Então, conectaram conosco. Uau. E é um chamado realmente de Deus, sabe? Eu é que digo isso, eu não sei por que Deus me escolheu, mas Ele me escolheu. E eu tenho nesse tempo, desde que começou, eu senti o peso da responsabilidade. Deus, que eu tenho que fazer? Então, eu comecei os momentos de intercessão, né? Eu também nunca tinha mexido com live, com nada, meu negócio é outro, mas foi a forma que nós temos hoje, então eu faço com muita alegria, e essa semana toda, 3 lives todo dia, de oração, de intercessão, porque cada país tem horários diferentes, então se eu fico no horário só, outros pedem, então Senhor, me dispõe Nossa, que a semana sensibilidade. inteira, sabe? A semana inteira ouvindo o Senhor. E quarta-feira Deus começou a mexer comigo novamente, que Ele me entregou de uma forma tão especial, como foi o Ação Brasil, e assim as 150 horas. Eu quero louvar o Senhor por isso. Eu falo, Senhor, eu quero ser sensível à sua voz. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Também não é que eu quero ser exclusiva, mas o que o Senhor tem para mim? Porque eu sei de onde Ele me tirou. A minha família se reuniu para o meu enterro e Deus me ressuscitou. Então, eu Uou. sei de onde Ele me tirou. Aleluia. A minha gratidão com Ele é muito grande, Camila. Então, eu quero servir ao Senhor. E Ele me chamou para ser intercessora. E a minha palavra, a palavra que eu tenho declarado todo esse tempo, é Isaías 62, eu não me calarei. Por amor de ti, eu não me calarei, eu não me inquietarei. E não é da agora. Vem há anos clamando, chorando, pedindo às igrejas, gente, volta o primeiro amor, igreja. Volta. A igreja precisa voltar a ajoelhar, a igreja precisa voltar a pôr a cara no pó, né? Chega de festa, eu falo mesmo, ó. Muito entretenimento, é tanto congresso. Vamos pôr a cara no pó, gente. Vamos clamar a Deus. Aleluia. Até que aconteceu o que aconteceu, né? E o diabo acha que ele fez uma coisa ruim, que ele prendeu a igreja. Pelo contrário, jamais a gente estaria aqui essa hora se não fosse por causa, né, da quarentena aí, dessa coisa toda que está acontecendo. E É. nesse tempo aqui, na quarta-feira, Deus começou a mexer comigo novamente e para mais 150 horas. Eu disse, para quê e por quê, Senhor? E agora eu posso dizer, porque eu estou com vários intercessores aqui na sala comigo. Então, na quinta-feira, eu estava no meu banho, eu falando, Senhor, o que é isso? Que o Senhor quer falar? Eu já sei quando Ele quer me dar algo novo. E Ele me falou novamente das 150 horas. E Ele disse assim para mim, né, 150 horas de intercessão. Eu digo, Ele disse, eu digo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Eu estremeci Aleluia. tanto. E de repente o espírito do Beuzebu se apresentou. Estou coberta pelo sangue de Jesus Cristo, essa sala está coberta, mas eu preciso declarar isso, eu estava esperando o momento. E ele, Sim. um dia, ele vinha para cima de mim com toda força. Meu Deus. E eu comecei a clamar ao Senhor e eu disse, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, diz o Senhor. E eu lutando com aquele bicho ali dentro, debaixo do chuveiro, hein? Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. A parede do meu banheiro, ela saiu pela parede do meu banheiro. E aquele Meu rabo Deus. gigante, que eu nem sei se existe isso, bem grande, queria tocar em mim. E ele gritou, urrou e disse, não faça isso que você ouviu. Olha só.
E eu disse, já está feito, porque quem fez foi o grande eu sou, o Todo-Poderoso. E nós Amém. vamos começar quarta-feira novamente, 150 horas. E o tema é exatamente esse. É os 150 horas, onde nós vamos ficar igual o cego de Jericó. Filho de Davi, tem Tem misericórdia. Eu sinto misericórdia de isso, mim. sabe? Parece que é para a gente abrir as portas, as janelas e gritar isso. Jovens, crianças, porque muitas crianças entraram também, porque eu disse desde a criança que pudesse falar, que era para entrar nesses 150 horas de oração. 10 minutos só o Senhor pediu para cada um. Glória a Deus. Mas ninguém conseguiu fazer 10 minutos, todo mundo fez muito mais. Aleluia. E então, a gente vai voltar essas 150 horas com tudo, como Jacó e como cego de Jericó. Filho de Davi tem misericórdia e Jacó, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não mudar a nossa sorte. E eu terminei na quinta-feira, na sexta-feira, estava descendo aqui, que é uma descidinha, eu olhei para a Mariana, né, minha assessora, e falei para ela, meu Deus, a Camila precisava estar comigo. Mas como que eu vou conseguir? Falei, não sei, Senhor. Porque foi o Espírito Santo. Por que que eu estou dizendo isso? Pela sua fala. E aí ela disse assim, um pastor lá da Suíça. Ela teve lá, coisa assim. Falei, vou ligar agora para ele. Peguei o telefone, falei com ele fez o contato e nós estamos aqui para a glória do Senhor, pelo propósito de Deus. Amém. E que Deus possa te usar poderosamente nessa madrugada, aquilo que Ele tem para nós, para mim e para toda a nação, para todos aqueles que estão conosco, os profetas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu chego, eu tô nervosa. Mas eu tô porque eu tô impactada, né? A gente prega, a gente ministra, mas quando Deus começa a te alinhar dentro daquilo que você acredita, a gente ainda se surpreende, né? Eu, nesse período de quarentena, eu praticamente não fiquei em Instagram, a galera toda na live, graças a Deus eu tenho muitos amigos, muita gente boa, de muito conteúdo, e todo mundo mandando, e eu meio que na minha. Porque eu falei assim com uma amiga minha, ela disse, Camila, quando você vai fazer uma live e tal? E eu falei para ela, olha, a primeira coisa é saber se eu tenho a dizer alguma coisa e saber, ou se Deus tem a dizer alguma coisa. A segunda coisa, caso Deus tenha o que dizer, é se Ele quer que seja dito por mim. Então, são algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, humanamente falando, né? Uma live que não tivesse um propósito divino, porque eu estava sendo instigada por algumas pessoas e essa amiga eu tenho intimidade para falar isso com ela. E aí eu disse, primeira coisa, eu preciso saber se eu tenho alguma coisa que comunicar. E eu confesso que de mim mesma eu não tinha absolutamente nada para comunicar. Porque é um momento onde a gente que tem uma agenda muito frenética, um ritmo muito acelerado, sobre algumas perspectivas de natureza humana, social, né, como cidadã, eu sei de todo o caos, de todo o mal que essa pandemia, de uma maneira geral, tem trazido sobre a nossa nação. Então, sobre essa perspectiva, eu sou consciente como qualquer outra pessoa. Mas numa outra perspectiva espiritual, para a gente que vive do altar e para o altar, esse tempo foi um tempo de busca, de quietude, né? Para aqueles que obviamente podiam, né? E eu, no meu caso, eu entendi que era realmente o meu tempo. Eu já venho aí de algum tempo caminhando, buscando e nesse ritmo e percebendo até a que ponto isso já estava fazendo mal dentro de algumas áreas, né? Minhas, né? Pessoais, minha vida espiritual e tal. Então eu fiquei realmente na minha e foi um tempo para assentar muita coisa, entender muita coisa, tomar algumas decisões. E aí, quando começou a vir todo mundo, live, você precisa fazer e tal, eu falei com essa amiga, olha, se humanamente eu tivesse alguma coisa para falar, humanamente, uma palavra como cidadão, uma palavra como ser humano, uma palavra motivacional, eu não sou contra nenhuma dessas coisas, a gente é ser humano, eu diria, mas no meu caso, eu sei que às vezes as pessoas têm uma outra expectativa, né? Porque a gente é sacerdócio santo nessa geração. Amém. E a segunda coisa é o seguinte: primeiro, Deus tem algo a dizer, Deus tem algo a dizer, algo específico, e dentro disso,
o que Deus tem a dizer, Ele quer que seja dito por mim? Então eu vou esperar. E esperei, e como eu disse, eu nunca havia feito uma live na vida, nunca, nunca mesmo. E não aceitei outros convites porque senti que não era, mas, pastora Zenete, eu vou falar um negócio muito sério. Eu aceitei a live por dois motivos. Primeiro, porque no dia que eu recebi o convite, eu estava um pouco nessa crise. Senhor, eu me posiciono, eu falo, eu apareço, eu fico quieta, porque o Senhor tem nos dado uma voz e a gente precisa saber até que ponto a gente não pode ir além para não falar a gente, ao invés de falar Deus, e também saber até que ponto não negligenciar aquilo que Deus deu para gente. Então, eu estava nesse impasse, Senhor, aonde é o ponto? E enquanto eu estava nisso, eu tinha acabado de sair de uma oração, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, inclusive, eu nem conheço pessoalmente, mas foi um instrumento de Deus, e eu creio que ela está assistindo a live agora. É uma maquiadora profissional, uma empresária também muito bem-sucedida, é a Paula Espelho. Em tempo oportuno, eu vou esmiuçar esse testemunho para ela. E ela falou sobre isso. Deus usou ela com muita estratégia e sem ela saber de nada, porque ela não me conhece nem pessoalmente, nem intimamente. E ela disse, olha, Camila, você é uma voz e você precisa tomar o seu lugar, né? Cuidadosamente, foi o que ela quis dizer. Eu falei, nossa, isso foi... Falei, assim que eu voltar dessa pancada que eu tomei agora que você me deu, eu vou falar com você sobre o quanto isso significa. E aí passou e Deus já estava ministrando no meu coração sobre todo esse tempo, né? Porque, na verdade, essa palavra que o pessoal está reproduzindo no YouTube, que deu uma viralizada sobre a palavra profética que Deus me confiou, essa palavra ela foi de setembro de 2017 ou 18. E, na verdade, essa palavra ela manifestou muitas coisas, revelou antecipadamente muitas coisas em primeira instância no cenário político na América Latina, obviamente incluindo no Brasil, né, que é a nossa nação. Muitas coisas começaram a acontecer nesse período, foi setembro de 2017 mesmo. E o Senhor antecipadamente revelou coisas sobre a nação. Aparentemente, quem ouvia aquilo 9 meses depois daquela palavra, de 6 a 9 meses depois daquela palavra, e viu tudo o que aconteceu na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela. Esquece Covid, não estou falando de nada disso. Quem ouviu isso encaixou aquela palavra dentro daquele cenário, porque foi, na verdade, ali que, antes dessa comoção mundial de oração e de gente se reunindo, que as pessoas ajoelharam nas praças, porque as igrejas foram fechadas na Bolívia, e aí começaram a se reunir nas ruas e depois em outros lugares. Então, aparentemente, tudo levava a crer que falava muito mais do cenário político e, obviamente, do que a gente estava começando a viver no Brasil. E aí é impossível mencionar isso dentro da história da nossa nação sem mencionar toda a saga que você vem fazendo, que não é agora, de tempo de pandemia. Quem acompanha o ministério que o Senhor tem te confiado sabe disso. A nível de nação, o seu termo profético já mudou no mínimo há uns 4, 5 anos, no sentido de ser um viés mais específico nessa área, né? E veio. E aí, quando veio agora, o pessoal trouxe de novo, então eu vejo como realmente a palavra do Senhor se renova e como Deus fala de coisas muito além, né? No meu coração, pastora Zenete, Deus tem falado muito comigo sobre Daniel. E Daniel é um livro muito... Ele não é grande em capítulos, né? Ele é grande em significado, em profundidade. Eu acho que só nisso ele já fala muito, né? São 12 capítulos que falam sobre coisas que só João no Apocalipse vai comentar novamente. Então, ele já mostra que não precisa ser muito grande para ser profundo, né? E tá bom de eu pegar esse exemplo aqui direto no ponto, se a senhora me permitir. Deus, ele tem ministrado no meu coração, sobretudo hoje, como o livro de Daniel tá alinhado com esse tempo que a gente está vivendo. E eu poderia falar muitas coisas, mas Deus me deu uma palavra de ordem para todo mundo que está me ouvindo agora, para todo mundo que está caminhando com a gente, para esse fechamento. O Senhor tem falado comigo, Daniel era constante. Daniel era constante. E o que essa constância de Daniel produziu para a vida dele e reverbera essa produção até hoje na nossa vida, né? A maioria das pessoas conhecem a história de Daniel, então eu vou direto no ponto, e quem não conhece vai caminhar junto e vai entender o que é importante que seja entendido. Daniel, no período do cativeiro,
e logo no primeiro início, no início do ano do reinado de Belsazar, de Nabucodonosor, perdão, ele teve muitos feitos, obviamente, porque o Senhor lhe dotou de dons, de ciência, de sabedoria, de muitas coisas excelentes, a mais até do que havia confiado sobre os amigos que com ele viviam aquele cativeiro. E sendo ensinado entre os caldeus, já depois de um tempo, a gente vai observar Deus criando muitas oportunidades dentro da história para que o nome dele fosse glorificado na vida de Daniel e com isso o nome de Deus começasse a ser conhecido entre os caldeus e não somente entre eles, mas assim fizesse menção lá em Jerusalém do que estava acontecendo, né? De que realmente Deus estava se movendo e que ainda fazia grandes coisas. Se manifestou tanto na vida de Daniel logo no início, em ciência, sabedoria, interpretação de sonho, revelação e etc., que quando já no segundo reinado, que foi o reinado de Belsazar, e agora eu já estou falando do capítulo 5 do livro de Daniel, há uma palavra muito específica. Ele havia vivido uma coisa desastrosa e precisava de alguém que lhe desse uma direção. Estou tentando aqui ratificar. E então falam para ele sobre a excelência que havia em Daniel. E ele manda trazer esse Daniel, que se lembrava dos grandes feitos que havia realizado no reinado de Nabucodonosor. E dizem para ele, olha, então chama ele. E Belsazar manda chamar. Quando Daniel vem chegando à presença de Belsazar, Belsazar fala uma frase no verso 13 do capítulo 5 que tem muito do que Deus colocou no meu coração para essa galera que está acompanhando com a gente aqui agora. Ele disse assim, és tu aquele Daniel? Aquele Daniel. Em primeira instância, a primeira coisa que parece que isso significa é você é a mesma pessoa? Será que eu estou falando com o mesmo homem de quem eu ouvi as referências? Seria só de identificação. Mas, na verdade, tem um outro significado muito mais profundo até do que esse primeiro. Obviamente, ninguém ia cometer um erro diante de um rei como Belsazar de mandar chamar uma pessoa e trazer outra. É o tipo de coisa que diante do rei não valia esse tipo de erro. Então, na verdade, o significado da pergunta, és tu aquele Daniel? Dessa pergunta de Belsazar para Daniel, ela você ainda é o mesmo Daniel da época de Nabucodonosor? A mesma virtude, o mesmo poder, a mesma excelência, a mesma sabedoria, né? Você ainda é o mesmo? E Daniel, ele não vai ficar se preocupando em justificar que sim ou que não, ele simplesmente vai resolver a questão. E isso vai deixar claro que ele continuava sendo o mesmo Daniel, não somente para Belsazar, que estava ali questionando ele, mas para todos nós que estamos aqui hoje, para todas as pessoas que um dia ouviriam essa história. O Senhor ministrou meu coração, sobretudo nessa noite, que eu estou acompanhando a live com vocês desde as 11 horas da noite. Eu vi o pastor Ademar, vi a Daniele, cantei, adorei com a irmã do Nepal, ela na língua dela e eu em português, né? O tempo todo o Senhor falando isso comigo, falando, olha, Daniel era constante, ele era o mesmo o mesmo na busca, o mesmo na devoção, o mesmo na entrega. E eu falei, Deus, eu também preciso, a despeito do público que estiver lá ouvindo a gente, eu preciso falar isso para a pastora Zenete, porque Deus falou comigo, pastora Zenete, que essa palavra poderia servir para muitas pessoas, quem tem ouvidos ouça. Amém. Mas eu precisava dizer que essa palavra também é para a senhora nesse último dia de propósito desse período. A sua constância vai lhe levar a um nível que, por incrível que pareça, apesar de tantos caminhos profundos que a senhora tem andado, Deus ainda tem águas profundas para te levar, né? E Daniel você me lembra, Daniel, né? Constante. Você vê, 150 horas, tem noção do que é isso? Tinha hora aqui que eu via o banner subindo e eu dizia assim, gente, não dorme, não come. Hoje eu vi na hora que o rapaz veio colocar a almofada atrás da sua cadeira e eu dizia, Senhor, eu te louvo pela vida desse rapaz, porque não é fácil, não. Sente essa constância. E Deus tem falado comigo que Ele é com os constantes. Amém. Deus tem falado comigo que são essas pessoas que ele está se relacionando para poder falar sobre coisas profundas, para poder falar sobre coisas do futuro. Sabe, eu confesso que eu não vou me preocupar muito aqui em ser extremamente teológica, extremamente exegeta, até porque eu não estou fazendo a abertura de um texto, eu estou aqui salteando alguns textos, tentando fazer um compêndio de coisas do livro de Daniel para as pessoas que estão ouvindo, mas o Senhor, ele vai trazer
uma revelação nova, um nível novo, um novo ciclo para pessoas constantes. E Belsazar pergunta isso, né? És tu aquele Daniel? E as atitudes, as ações de Daniel mostram que ele é o mesmo, em virtude, em sabedoria, e é aquele em ascensão, né? Só vai crescendo. Depois o reinado muda de novo, e aí a gente vai ver Daniel agora servindo Dário. E reinados entram, reis saem, e Daniel continua. Continua. A posição dele política pode até mudar, mas o Daniel ainda é o mesmo. É o mesmo diante de Deus e é o mesmo que ainda é solicitado pelas pessoas, é indispensável para que hajam decisões assertivas, para que hajam posturas governamentais. Ainda é o Daniel de quem dependem de conselho, ainda é o Daniel um instrumento que Deus usa como janela para as nações, né? Ele é o mesmo. Aí no capítulo 6, e agora eu estou no capítulo 6, do verso 10, Daniel agora vai entrar num outro nível, né? Num outro nível de revelações. E isso por causa da constância dele, né? No início um sonho, depois algumas visões, então a interpretação da mão que escrevia na parede, e é o mesmo Daniel, e Daniel vai caminhando, vai crescendo. E aí agora no capítulo 6, Daniel já começa a receber um outro nível de visões que o Senhor vai confiando a ele. Visões, inclusive, que mudam completamente o Daniel, né? A sua pessoa. Fisicamente, inclusive. Ele começa a ter visões tão profundas que o corpo dele começa a ficar abatido. Eu imagino que o seu corpo, dentro dessas 150 horas de oração, está um pouco abatido. Sua imunidade precisa ser vitaminada, alimentada. As visões que Deus começava a confiar a Daniel eram tão profundas que o corpo dele se abatia. E ele vai dizer, olha, é por causa das visões. Né? Ele tinha arrebatamentos e ele volta debilitado. Ele diz uma vez que ele ficou alguns dias deitado, acamado, e ele diz, por causa das revelações e por causa da visão que Deus me deu, né? E aí, nesse período de capítulo 6, quando ele começa a entrar em outro nível, os inimigos também entram em outra esfera, que é quando ele começa a ser alvo de atentado de morte, pastor Ezenete. E dentro disso, a gente vai ver o episódio da Cova dos Leões, que é tão emblemático na vida de Daniel. E Daniel continua contínuo, por dois motivos. O texto diz que ele foi pego pelo decreto que os seus inimigos, né, haviam estabelecido, porque são pessoas muito vulneráveis. Mas eu estou falando de maneira muito negativa, exercendo influência sobre pessoas muito vulneráveis. Mas eu estou falando sobre, sabe, logo há uns 5 anos atrás, quando eu percebi que Deus fez algo diferente no ministério que ele me confiou, né? Que eu percebi que eu estava sendo mais ouvida, mais assistida, mais observada, o Senhor falava assim comigo, olha, não tem... O Senhor falava assim comigo, olha, não tenha pressa para falar. Ele dizia assim para mim, falar todo mundo fala. Procure esperar ter crédito para ser ouvida. Ele disse isso para mim. Ele disse assim, a pergunta não é o quanto você pode falar, a pergunta é o quanto as pessoas estão desejando ouvir de você. Isso é crédito. E isso você não conquista do dia para a noite, você precisa ter continuidade. Entenda, é claro que eu estou usando um exemplo trivial, estou falando de uma coisa pessoal, né? Eu recebi de Deus essa palavra ouvindo João Batista, lendo João Batista, quando ia para o deserto e as pessoas iam lá, e eu dizia, Deus, o sermão dele nem era aprazível, por que as pessoas iam lá? E o Senhor falava para mim, porque quando você espera ter testemunho para eu te dar crédito, quando eu te der crédito, você vai estar apta para usar autoridade. Quando eu te der autoridade, as pessoas podem até não gostar do que você vai falar, mas elas vão ouvir o que você tem a dizer. Então o Senhor falava para mim, espera. Ele estava dizendo para mim, olha, isso demanda tempo, não se preocupa com isso não, fica em mim. E é assim que eu tenho procurado caminhar a despeito das minhas falhas. E eu vejo isso na vida de Daniel e quero compartilhar isso com as pessoas.
né? Tá rolando esse frenesi, vamos falar, vamos fazer. Leva a mão não, pastora Zenete, sou muito sincera, não sei fingir costume. Tô muito honrada de estar aqui. Eu Mas eu também. falei isso para uma amiga esses dias. Ela falou, Camila, vamos fazer isso, você tem que fazer a live, tem que fazer. Eu falei assim, mano, sabe por que eu não vou sair entrando em um monte de live? Porque tem live que isso tá indo no povo mesmo. Deus nem tá indo, porque a live não é para Deus, é para eles dizer, ó, eu tô aqui, ó, eu tô em movimento, ó, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô aqui porque eu sei que aqui tem propósito, eu quero estar onde Deus está. Por quê? Porque é Deus que vai fazer as coisas que fazem diferença na nossa vida, na minha vida e na vida das pessoas. Senão vai ser só mais uma voz, vai ser só mais uma coisa, vai ser só mais um movimento, um espasmo, entendeu? E Daniel tinha isso. O rei falou, Daniel, não é possível. Eu estou traduzindo aqui, é como se ele dissesse, Daniel, não é possível. O Deus a quem tu continuamente serves, ele há de fazer alguma coisa por ti. Pastora, Ezenete, eu tô falando isso com todo mundo. Eu falei pro meu marido antes de vir para cá, eu falei, Eduardo, hoje eu vou pregar para mim, porque eu vou falar sobre ser constante. E a luta da minha vida, pastor Ezenete, é ser constante. É ser constante, constante na oração, na devoção, não é no que os outros vê, é eu e Deus. E eu acho que eu não sou exclusividade sobre isso. Porque não é tão difícil você fazer sucesso onde está todo mundo olhando, incentivando, aplaudindo, dizendo vai. Difícil é ser bem-sucedida sem ninguém estar olhando no dia mal, no quarto, de porta fechada, e ainda assim continuar. Eu quero ser bem-sucedida nessa área, e Deus falou que isso demanda tempo, e eu preciso ser contínua nisso. E quem está me ouvindo agora, você precisa ser constante nisso. Não queira ser uma bomba hoje, porque às vezes é uma bomba hoje, um estalinho amanhã. Não. Seja constante. E ele era constante. E essa continuidade no serviço, na devoção, na entrega, essa necessidade de entender que Deus era prioridade, né? Eu não acompanho um monte de live, mas ontem foi a live da Gabriela e eu acompanhei. Eu falei, Eduardo, eu vou acompanhar a live da Gabriela porque ela é a pessoa, uma das cantoras mais cristocêntricas que eu conheço. Muitas são, mas eu digo pelo tempo, pela quantidade de tempo. Alguém pode pensar até que é jogada de marketing, mas eu não acredito que uma pessoa vai cantar durante tanto tempo, tanta música só que é ali, é cristocêntrica, né? Trazendo o Senhor para o meio o tempo todo. E eu falei, é isso que a gente tem que aprender, colocar Deus no lugar de prioridade fisicamente, né? Realmente, não de maneira abstrata, não de maneira sentimental. Por que você tem alarme para ir para o salão, você tem alarme para manicure, você tem alarme para se arrumar para ir para a igreja, você tem alarme para a hora que a live vai começar, mas você não tem um alarme para a sua oração, né? Para o seu tempo com Deus, essa constância. Daniel levava isso muito a sério. Aí vamos lá, entre o capítulo 8 e o capítulo 9 vão passar 13 anos. E aí do capítulo 8 ao capítulo 9, as palavras que você mais vai ver no livro de Daniel é a palavra continuei, pastor Ezenete. No verso de número 9, no capítulo 9, perdão, é quando o Senhor já introduz ele a visões profundas acerca das 70 semanas, que eu não vou entrar nesse mérito porque é muito, né? É muita coisa. Mas ele vai fazer uma oração. E esse versículo na oração eu separei para a gente aqui. Ele vai orar porque ele entende que logo vai entrar o cumprimento da restauração de Jerusalém, ainda que de maneira profética, e tantas coisas profundas. E ele vai orar pelos seus pais, pela sua nação. Ele vai orar pelo meio a qual ele se sente, pelo meio que ele tem sensação de pertencimento. Ele está na Babilônia, mas ele sente que a Babilônia não pertence a ele. Ele pertence a Jerusalém. E Deus falou isso comigo. Diga para as pessoas que estão ouvindo que elas precisam verbalizar em oração não só as pessoas que elas sabem que tem que orar, mas entenderem como elas estão, como elas pertencem ao cenário que elas estão e como esse cenário tem pertencimento sobre elas. Por exemplo, a gente não pode só orar, Senhor, abençoa a nossa nação. Não, a gente tem que ter noção de que é brasileiro. Você pode não gostar do Brasil, mas se você não orar como um patriota, é difícil que a sua oração tenha muito efeito. Você precisa amar, você precisa entender a sensação de pertencimento. Posso ser sincero? Se você ou não é brasileiro, ou não mora no Brasil e se apaixonou por uma outra nação, vai ser bom que você ore por nós de uma maneira como um memorial, de uma maneira educada. Mas vamos supor, você ama a nação que hoje você pertence. É bom, então, na sua oração, que você ore por essa nação como se fosse a sua nação.
ainda que seja de adoção, porque vai ter efeito se você entender a quem você pertence. Eu sou patriota. Eu, quando oro pelo Brasil, eu não tô nessa live aqui à toa, a ermo. Eu tô aqui porque eu dizia, Deus, eu sou do Brasil. Deus, se tu estiver fazendo alguma coisa na minha nação, o Senhor me chama. Senhor, eu preciso estar alinhada com o teu plano. Eu falo isso quando eu oro. Então, assim também é com a nossa família, com o grupo do trabalho. Você pode trabalhar numa grande empresa. Não vou orar pela minha empresa porque eu não sou nada dentro da minha empresa. Você não é nada se você não tiver sensação de pertencimento nem entender a sua importância dentro daquela empresa. Às vezes você pode ser um auxiliar de serviços gerais dentro daquela empresa, mas a sua oração pode mudar a realidade daquela empresa. Se você entender a sua importância dentro desse contexto e se alinhar com isso. E Daniel vai fazer isso no capítulo 9. Ele vai orar entendendo o pecado dos seus pais. Daniel nunca cometeu nenhum dos pecados que levaram Jerusalém e Israel ao cativeiro babilônico. Nunca cometeu o pecado da idolatria. Ele nunca saiu dos caminhos que agradavam a Deus. Mas quando ele vai orar, ele vai fazer o que eu e você precisamos fazer, seja como membro de uma igreja, seja como funcionário de uma empresa, seja como cidadão em uma nação, seja como pastor de uma igreja, qualquer representatividade. Ele vai fazer o que um sacerdote faz. Ele vai fazer o que o sacerdócio e a geração eleita do Senhor precisa fazer, se posicionar como sacerdote. Ele não vai entrar para se justificar diante de Deus, para dizer por que a nação está assim. Ele não vai fazer uma live para poder dizer por que a nação chegou a esse ponto. Isso não cabe mais. Ele vai fazer o que a pastora Ezenete está fazendo nesse tempo. Ele vai se humilhar. Ele vai entrar para orar. Ele não vai entrar para poder dizer onde está a causa do problema. Ele vai pedir socorro porque sabe aonde mora a solução. E dentro disso ele entende que a única maneira de conseguir realmente essa solução é confessando. Mas confessando que pecado? Se ele mesmo não teve os pecados que conduziram Jerusalém, que conduziram Israel à Babilônia. Mas ele vai tomar isso e vai confessar. Os dele vai fazer, porque ele vai entender que o povo é dele, então os pecados também são cometidos por ele como povo, ainda que não como indivíduo. Ele vai se colocar na posição como coletivo. Todas as vezes que Deus quer virar a chave de uma nação, seja nos tempos de Mardoqueu, quando para este tempo disse ele para sua sobrinha Esther, não foi para isso que o Senhor te colocou, ela disse, olha, bota o povo para jejuar e eu também jejuarei. E dentro disso ela se posicionou pelo povo. E ela jejuou com o povo e pelo povo. E Deus virou a chave de uma nação. É a mesma coisa aqui e sempre é a mesma coisa. Vá ver no livro dos Juízes, em todas as vezes que o povo pecou contra o Senhor, Deus levantava um. Porque se esse um tivesse condições de representar todo, Deus mudaria a situação do todo, ainda que fosse por causa de um. A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo por um e só precisou de um. A gente está falando de Jesus Cristo. Então é isso. Daniel vai se posicionar e vai pedir perdão por pecados que individualmente ele não cometeu, mas que como povo ele sabe que cometeu. E ele vai pedir perdão, e ele vai confessar, e ele vai se humilhar, e ele vai orar, e ele diz assim no verso 19. E agora eu vou fazer igual a pastora Ezenete, eu vou me dirigir à nação e às nações. Ouçam, ó nações. Daniel orando e ele dizendo assim, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Essa oração me lembrou uma oração de Davi, quando clamando por misericórdia pelo seu povo e por si, ele dizia assim, Senhor, protege, ó Deus, o que a tua mão direita plantaste. Ele está dizendo, Senhor, protege por ti mesmo. Eu me lembro quando Moisés orou assim, e ele disse assim, Senhor, o que é que vão dizer de ti se todo este povo perecer aqui e a promessa que o Senhor liberou aos nossos pais não se cumprir? É claro que Deus ia fazer o que precisava ser feito, mas Moisés estava colocando diante dele as palavras que ele mesmo havia liberado. Então é isso, o Senhor ouve, o Senhor perdoa. E aí o texto vai dizer assim, olha, no verso 20, Daniel vai dizer, estando eu ainda falando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu havia visto na minha visão, veio voando rapidamente e me tocou no sacrifício daquela tarde.
Ele está falando aqui de um homem porque é um ser de uma visão, mas é um anjo. Ele está dizendo que ele foi arrebatado em espírito novamente. Depois dessa oração, pastor Ezenete, depois dessa confissão, Deus vai levar Daniel para um outro nível de profundidade de revelação. E foi esse nível que eu disse no início, que chegou a debilitar o corpo físico dele, né? Ele disse, andei eu, e agora eu estou parafraseando outros versículos que se seguem depois do capítulo 10. Ele vai dizer algumas vezes, olha, fiquei eu acamado muitos dias por causa das revelações. Não foi a única pessoa que viveu isso por causa do peso da revelação. Mas Deus começou a entregar para ele novas visões mais profundas, por causa da constância. A constância dele, no mundo físico, deu a ele um nível de estabilidade no mundo espiritual. E essa constância foi dando a ele um nível de estabilidade no mundo espiritual. Eu vou falar isso aqui mesmo sabendo que tem um monte de gente, um monte não, mas tem algumas pessoas que talvez não vão entender, vão dizer que eu tô louca, mas eu vou aproveitar que eu tô na madrugada, e na madrugada costuma ter povo doido, santo, que entende as coisas, como diz aqui no livro do Daniel, as coisas profundas, ocultas e escondidas. No livro do Apocalipse, né, que foi um livro que João escreve, ele diz, ele vai receber a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Ele estava preso, né? Todo mundo sabe disso. João estava preso e, de repente, foi arrebatado em espírito. E começou a receber a revelação das últimas coisas, que você sabe que casa perfeitamente com toda a revelação que Deus confiou a Daniel. Então, vamos lá. Foi arrebatado em espírito. Se ele foi arrebatado em espírito, como diz o texto, tudo que ele está vendo e tudo que ele está vivendo está acontecendo numa atmosfera espiritual, porque essa carne aqui não vai subir a essas dimensões. Então, o Senhor arrebata ele em espírito, está lá no capítulo 1 do Apocalipse, e ele está arrebatado em espírito. Aí ele diz que ele está lá, vendo as coisas e tal. De repente, ele sente uma mão tocando no ombro dele. E ele sente essa mão e fica apavorado, porque já estava em espírito. E é um ser de uma categoria, uma autarquia elevada, do qual ele nunca havia tido nenhum tipo de relação, com aquela carga, com aquela unção, com aquele poder, com aquela virtude, com aquela glória. E o texto diz que quando toca nele, ele cai de joelho. E quando ele ouve a voz, o texto diz que ele fica como morto. É como se João estivesse dizendo, eu quase desmaiei depois de desmaiado. Eu vou traduzir, é como se ele estivesse dizendo, eu quase fui para uma outra dimensão que nem sei qual que é a espiritual, porque eu não estava aguentando nem no espírito. Então, entenda isso aqui. Para você receber um nível de revelação profunda no espiritual, é necessário uma constância e uma preparação no seu físico para isso. Óbvio que ele tinha consagração, jejum, preparo para isso. Mas aquilo que o Senhor elevou a João na revelação do Apocalipse foi tão grande que até no espírito, mesmo estando em espírito, fora do corpo, ele se sentia atemorizado pela visão. Volta agora para Daniel comigo que vocês vão entender o raciocínio. Daniel tem um nível de revelação entre o capítulo 1 e 3, outro nível de revelação entre o capítulo 3 e 6, e outro nível de revelação entre o 7 e o 10, e outro nível de revelação até o 12. Ele começa ficando mais debilitado no início das revelações, e obviamente consagrando mais, orando mais, e no verso 9, você vai ver que ele começa a aguentar mais coisas na visão. Porque outrora, quando a visão entrava numa profundidade muito grande, pastor Ezenete, ele não aguentava. Então, interrompia e o Senhor ia dando paulatinamente as revelações de tempo em tempo, variando em meses, dias ou anos. Eu não posso pontuar isso aqui. Eu sei de uma coisa, no capítulo 9 vai acontecer uma coisa que não aconteceu em nenhum dos outros capítulos. Por causa da constância, por causa da continuidade, o texto vai dizer que diante da visão que ele está recebendo, ele vai vendo as coisas e o texto vai dizendo assim, e vi. Aí o texto diz assim, e continuei. Pula outro versículo, aí diz assim, e vi. Não vou dizer que a visão que é muita coisa. E o texto diz assim, e continuei. E o texto vai dizendo, e vi. E vai dizendo, e depois continuei. E continuei. O capítulo 7 está recheado disso. Ele vai dizendo, continuei. Ele não caiu diante da visão. Ele não ficou desesperado diante da visão. A vida de contínua dele havia preparado ele para viver essas coisas grandes e terríveis da parte do Senhor. E por isso ele foi um instrumento do passado
e continua sendo um instrumento de inspiração no futuro. Nós devemos nos comportar como Daniel e ser, se eu posso assim dizer, os Daniéis de Deus nessa nação. Mas para quem Deus vai confiar a nova visão dentro do Brasil e nas nações? Para a gente que aguenta a visão. Você quer ver que eu não estou falando loucura? Quando Eliseu pediu porção dobrada da virtude que havia sobre a vida de Elias, o seu mentor, ele disse assim, Elias disse para Eliseu, Eliseu, diga-me o que queres antes que eu seja tirado de ti. Aí Eliseu diz assim para ele, eu quero que haja porção dobrada. Olha como Elias responde o pedido de Eliseu. Se tu me vires, na verdade não tem um me, né? Se tu vires, quando eu for tomado de ti, assim será. Mas se não vires, não será. Quando você vai para o episódio depois do Jordão, que Elias sobe, a capa cai, e Eliseu recebe a virtude dobrada do Espírito, você vai ver que na visão, Eliseu, antes de receber, fica apavorado e vai fazer o uso da expressão que os judeus só usam em ato de desespero, que é gritar meu pai, que eles dizem isso diante de algo muito terrível ou quando acreditam que estão às vésperas da morte. Ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele pensa que vai morrer. Por quê? Porque ele está vendo algo tão glorioso, algo tão tremendo que ele pensa que não vai aguentar. Mas ele não desmaia, ele não vai para outra atmosfera, ele continua exatamente onde ele estava. A capa não tem unção, mas ela cai como evidência de que o pedido dele havia sido atendido. E a gente vai ver tudo o que acontece na vida de Eliseu, ele realmente recebe virtude dobrada daquilo que havia sobre a vida de Elias. Deus está colocando isso no meu coração, pastora Zenete, ele está mandando dizer ao povo, aguenta a visão. Se você aguentar a visão, você vai encabeçar o propósito. Se você aguentar a visão, é igual quando a senhora disse, a responsabilidade que a senhora sentiu. A senhora não pode se eximar. A senhora não pode se excluir disso. Tem que aguentar a visão. Vai debilitar o corpo. Ter vida de oração, ter fluxo de oração é cansativo. Vai mexer na rotina. Mas quando a gente estiver diante daquilo que Deus quer mostrar, a gente vai ver que vale a pena. Eu quero dizer a essas pessoas que estão ouvindo com a gente agora, onde vocês estiverem, Deus nos trouxe esse tempo para que a gente voltasse a desenvolver hábito, rotina, fluxo de intercessão, ser constante. Quando isso acabar, porque isso vai acabar, quando isso acabar, não deixa a sua vida oscilar e declinar espiritualmente de novo. Nunca antes, em outro tempo, você teve tanta oportunidade. Não tem como dizer eu não tenho tempo. Tanto é que tem gente que está em casa agora e não está conseguindo orar, não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo buscar a Deus e está mais do que provado que não é falta de tempo. É um estado de inércia que precisa ser quebrado pela disciplina. E não apenas por uma vontade espiritual. Eu tenho dito isso para as pessoas e tenho dito isso para mim. Oração não é sentimento, é hábito, é marcar horário, é dobrar joelho. Ah, eu estou sentindo Deus, ora. Ah, eu não estou sentindo Deus, ora também. Uma das mulheres que me inspirou a ter uma vida de oração foi a missionária Ângela, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. E uma vez eu cheguei para ela e disse, missionária, como é que eu faço para ser uma mulher de oração igual a senhora? Porque tem dia que eu não tenho vontade de orar. E ela disse, ore sem vontade e você vai conseguir. E ali eu entendi, oração é disciplina. Vida com Deus demanda tempo, relacionamento, entrega. Entender a prioridade disso. Você não vaza a sua consulta no médico, uma consulta importante para pegar um exame, mas você diz, depois que eu refogar o arroz eu vou orar. Depois que eu fizer isso ou aquilo eu vou orar. E aí vai perdendo a motivação, Você quer ver uma coisa que nesses dias Deus suscitou em mim de novo aqui, ó? Aqui, pastora. Sabe o que é isso? Um caderno. Há mais de 4 anos eu não tinha mais um caderno de oração, onde eu listava a necessidade para que eu não esquecesse o nível de demanda e de comprometimento que eu estava tendo com Deus. Coisas que a gente acha que é bobeira, que é religiosidade, mas não é. Fazem parte. Na verdade, a palavra religioso não é tão pejorativa quanto as pessoas usam. Significa que alguém é metódico, que alguém está estabelecendo métodos para conseguir servir a Deus. Métodos de horário, né? Eu acho que vai derrubar daqui a pouco, então antes de derrubar, deixa eu encerrar para eu não ficar derrubada aqui. Mas... eu chamo de novo. Tá bom, obrigada. É isso, né? Ser constante. Isso vai levar a nossa nação, vai levar a igreja do Senhor, que deve ser a representatividade da nossa nação no mundo espiritual. Você sabe que todos os países de primeiro mundo viveram
um grande avivamento. Todos os países de primeiro mundo viveram um grande avivamento. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Chegou a vez do Brasil, chegou a vez dos países da América Latina. Eu não estou dizendo que não chegou a vez dos outros, mas pelo contrário, o que eu estou querendo dizer é que é a nossa vez de incendiá-los, de regá-los. Porque você acha o quê? Que países outrora esquecidos dentro de outras culturas e imergidos em idolatria, como países da América Latina, quem eram os nossos intercessores internacionais? Eram as pessoas dos continentes europeus, eram eles que oravam por nós. E está na hora da gente corresponder essa necessidade e essa semeadura, né? É só isso, corresponder à colheita, né? Para eles. Então é por isso que eu acredito que chegou a nossa vez. Então é isso, né? Ele era constante, seja constante. Meu clamor nessa madrugada é isso, é para que vocês e eu, né? Porque está sendo uma guerra para mim, não é fácil. Mas o clamor é esse, para a gente ser constante. Vamos voltar a ter caderno de oração, vamos voltar a ter hora para orar. E quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente vai estar pronto para entrar em novas visões. Visões que combinam com o tempo que Deus vai inserir a gente. Orações remediativas, nem sei se existe essa palavra ou se eu estou inventando. Mas uma oração que vem para remediar, ela é uma oração que ela é suscitada num momento de desespero. Eu não estou dizendo que ela não é boa, ela é útil, ela é um combustível. Os momentos em que a gente mais se aproxima de Deus são, de verdade, os momentos de dor, de aflição. Mas é lamentável que Deus só seja integralmente Deus na nossa vida nesses momentos. Eu tenho dito para as pessoas já há alguns anos, dentro da prática da oração, ter a oração como remédio é uma opção, mas ela não é o recurso do desesperado. Sobretudo, ela pode ser o recurso do desesperado, mas a oração, mais do que método para remediar, ela é método preventivo. E a gente precisa conseguir se alinhar nesse tempo de oração. No momento a gente está pedindo socorro, só que quando isso passar, se a gente não alinhar a nossa vida, a gente só vai se encontrar com Deus pedindo socorro. E está na hora de um amadurecimento, e eu falo de nós, do meu povo, da igreja brasileira. Entender que a gente não pode esperar picos de desespero para ter picos de atitude devocional. A gente precisa ser de verdade Israel de Deus, uma Israel que está ali no muro clamando o tempo todo, independente do que está acontecendo no mundo, né? Então é isso, Daniel era constante. Essa é a palavra de Deus para nós nessa madrugada. Nós precisamos ser constantes, aproveitar esse momento, né? Porque o que há também de pico, aí que eles tanto falam de gráficos na pandemia, também é o pico do nosso momento de apegar com Deus e não descer mais. E estabelecer isso aí. Daniel, ele vai terminando, né? Eu quero terminar no último versículo do capítulo 12 de Daniel, que é depois que ele recebe toda a revelação e a gente não vai ter mais nenhuma informação sobre a vida de Daniel. Quando ele ouve e interpreta e discerne, porque os textos vão dizer que ele se dedica à visão, em estudar, em aprender, em conhecer, em saber a que tempo ele pertence, do que Deus está falando, se o que Deus está falando é no tempo dele, se não é, se é para outros tempos. O texto é claro, ele vai para a biblioteca, ele pega pergaminhos, né? Então é isso tudo, é tempo da gente se alinhar, de dedicar, de ler, de alinhar. E depois de tudo isso, quando ele organiza isso tudo na cabeça, na mente, na cabeça, no tempo que ele está vivendo, aí ele é como se ele perguntasse para o Senhor, Senhor, o que mais o Senhor tem? E o que mais eu tenho parte nisso? Agora ele não está atrás, agora ele está adiantado da revelação, ele está alinhado na posição que Deus quer colocar a gente. Então Daniel está tão pronto, com as demandas tão em dia, eu estou parafraseando, que o capítulo 12 ele representa isso no final dos versículos. Senhor, agora que eu estou aqui, o que mais? O que eu posso ser útil? Aonde mais eu entro? O que mais eu faço? Imagina, gente, conseguir caminhar uma vida tão retilínea com Deus, a ponto de que a gente não esteja pedindo a emergência do atendimento de Deus em demandas atrasadas. Mas a gente está tão alinhado que até o jornal da noite é atrasado. Imagina a gente estar tão alinhado que a notícia de daqui a 4 meses para a gente já ser jornal velho há muito tempo. Imagina isso, é o que Deus tem para a gente. E aí ele já está tão nesse nível, numa profundidade tão grande,
que é como se ele perguntasse, né? Em que mais eu posso ser útil? Em que mais aonde mais eu me encaixo? O que mais o Senhor deseja? O que mais eu faço diante de tudo isso? E aí o Senhor encerra, Daniel encerra o texto e ele dizendo assim, verso 13, tu, porém, agora é específico para Daniel, né? Não é acerca da visão de um modo geral. Ele diz assim, tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois tu repousarás então no fim dos dias e levantarás para receber a tua herança. Eu sei que isso aqui tem uma interpretação teológica muito profunda, mas de maneira simples, mas sem ser rasa, eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo, diante de tudo isso que está acontecendo, não fica querendo correr atrás da cura do Covid. Não fica querendo saber de tudo. Ei, ter muita informação não significa ter muito conhecimento. Não é a mesma coisa. Uau, é isso aí. Busca saber o que Deus tem para nós nesse tempo. Busca saber informações celestiais. Busca cuidar de ti. Eu cheguei num ponto, pastor Zenete, que de tanto andar de avião, de tanto andar e fazer tanta oração no voo, um dia eu estava um pouco cansada de clamar a Deus para o avião não cair, né? Que às vezes a gente clama. Eu estava tão cansada, tão exaurida nesse dia, que eu só disse assim, eu falei assim, Senhor, hoje eu não vou te pedir para não cair, não. Hoje eu só vou te pedir para eu ter paz para morrer. Eu estava tão cansada e estava uma turbulência que eu fui imbuída de uma graça de Deus tão grande. Que tinha já nego gritando e eu falei só isso. Eu falei, Senhor, hoje eu só quero paz porque eu preciso entender que não importa o que vai acontecer no meu redor, a despeito do que está acontecendo, até para eu ser um instrumento teu, eu preciso tá em paz, tá apta. Então faz uma obra aqui em mim, me deixa em paz e nas tuas mãos entrego meu espírito. E em plena turbulência, pastor Ezonete, o couro comendo, eu botei meu paninho na cara e dormi. Dormi profundamente com a mão de Deus. Então, para quem está me ouvindo agora, busca onde você vai ter paz de verdade. Busca em Deus. Busca estabelecer alicerces para você continuar depois que tudo isso passar e para você saber o que você vai fazer depois que tudo isso passar. E, infelizmente, tem empresas que vão fechar mesmo. Tem gente que vai se descobrir num novo negócio. Só que o meu desejo em Deus é que você não seja pego de surpresa, mas que no teu quarto de oração, num propósito de oração, você já esteja pronto para esse tempo. Então, a minha palavra final aqui para todo mundo que está acompanhando, eu sei que eu falei muito, mas Deus sabe, eu falo só das coisas que Ele me dá. Aqui em casa eu não falo tanto, né? Eu não sou de ficar falando muito. Eu acho que os outros às vezes até pensam, meu Deus, essa bicha fala demais da conta. Eu sei. Mas se você analisar, eu só falo realmente das coisas que eu sinto que Deus quer liberar. Né? Então, a minha palavra final nesse tempo, para a minha vida, para a vida de todo mundo que está ouvindo, é essa. Tu, porém, a despeito de tudo que esteja acontecendo, vai até o fim, na tua caminhada com Deus, no teu propósito de vida, na tua entrega. E para vocês que são, para os senhores e senhoras que são sacerdotes, profetas, instrumentos indispensáveis de Deus em tempos de crise, gente a quem Deus confiou uma unção de governo, né? Aguentem o peso da visão, aguentem a revelação, estejam prontos para isso. A você, pastor Ezenete, a senhora, tu, porém, vai até o fim, tem níveis mais profundos de Deus para a tua vida. Teu corpo ainda vai se debilitar um pouco, mas tu vai poder dizer o que Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tem dias que a imunidade baixa mesmo, de não dormir direito, é o que você está fazendo aqui nesse tempo. É cansaço, às vezes a gente acha que já nem tem como mais ser espiritual, de tão exausto que está fisicamente. Só que é nesse ponto que Deus age. É quando a gente não está fazendo por emoção, mas está fazendo porque é o que precisa ser feito. E Deus quer que a gente faça. Então, essa é a minha palavra dessa madrugada. Deus abençoe a nossa nação. Eu oro pelo nosso presidente, oro pela nossa pátria, sou patriota, clamo pelas outras nações, peço ao Senhor para me colocar em alinhamento com o plano dele mundial. Faça isso também. E louvo a Deus pela sua vida, pastor Ezenete. Eu não escolhi essa palavra à toa, eu vou ser sincera. Dentro dessa confirmação, até quando a Dani cantava até diante da morte preciso ser fiel, que é inspirado, né?
em Daniel e nos amigos dele, eu dizia, Deus, a pastora Zenete é uma Daniel desse tempo, 150 horas constante. Isso é o que a gente está vendo, mas eu sei que para você aguentar esse rojão aqui em público, tem muita coisa secreta que só a eternidade vai revelar e te recompensar. Mas estou contigo em oração, no coração, estou com todo o povo que está em oração, né? E trago essa palavra sobre a minha vida também, que essa madrugada seja a madrugada onde a gente decida virar uma chave de um novo posicionamento físico, para que a gente seja alinhado no mundo espiritual, se obrigando, impelindo, botando o telefone para despertar, orando, sentindo, sem sentir, tendo uma vida disciplinada em oração. E aí as visões vão vir. Então, aos sacerdotes, essa é a palavra que eu dedico, aos chefes de família, aguente o peso da visão. Vez ou outra vai vir um espinho na carne. Paulo disse isso, que o espinho veio pelas grandezas das revelações, né? É normal, é consequência de Deus colocar num outro patamar, mas vale a pena, vai valer a pena, não desistam, não desista de você, de buscar, parece que, Camila, eu não consigo, eu já pensei isso de mim, eu falei, eu não posso, eu preciso continuar. Paulo, ele disse assim, né, que a gente tá falando sobre o fim, Paulo, ele disse assim, a gente usa essa palavra de maneira muito emblemática para o final da carreira dele, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu acho isso lindo, porque teve dias já na minha vida que eu disse assim, eu não sei, eu não consigo não, acho que eu não vou até o fim não. E o Senhor disse para mim, você não vence quando ganha, você vence quando não desiste. Ele disse para mim, olha, Paulo não disse, eu venci e guardei a fé, ele disse, combati. Ele está dizendo, eu continuei lutando até o final. Então é isso. Tem dia que você vai orar e vai sentir muito Deus. Tem dia que você vai buscar e não vai sentir nada. Tem dia que você vai ser enviado como um sopro pelo Espírito a orar. E você vai fazer uma oração tão bonita que alguém vai dizer, ora assim de novo. E você vai dizer, eu nem consigo orar, porque foi revelada essa oração. Mas tem dias que você vai arrastada e você vai dobrar o joelho. Tem dia que não vai ter palavra. E você vai até sair dali pensando, meu Deus, será que Deus recebeu essa oração? Mas amanhã você vai de novo. Porque não é dizer senti, vivi, venci. É dizer combati. É chegar ao final da vida e dizer eu não desisti. Tá bom? Tu, porém, vai até o fim. É isso, pastora. Deixa eu te dizer algo. Deixa eu te dizer algo. Antes de voltar, eu terminei uma live quase, acho que 9 horas. Eu chamei uma das intercessoras que trabalha comigo para planejar as 150 horas. Eu disse para ela, no último dia, que é terça-feira, eu quero fazer como Daniel. Vou fazer 3 lives de oração. E você vem me falar só de Daniel, de Daniel, de Daniel. Uau! E eu disse para ela, vamos também fazer o jejum. Vamos colocar horários. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de jejuar. Ah, porque eu tomo remédio, eu faço isso, faço aquilo. E por muito tempo eu falava, Deus, me dá uma estratégia para mim falar, acabar com a desculpa desse povo que não pode isso, não pode aquilo. E Deus me deu vários horários. Você, às vezes, não pode fazer um jejum completo, você pode fazer uma consagração. Então, são vários horários que vai para o site. Das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 18, das 15 às 21 e das 18 à meia-noite. 6 horas você tira para você consagrar ao Senhor. Então, acabou as desculpas dos intercessores que trabalhavam comigo, que trabalham comigo. Falei, acabou. Você toma remédio, você tem que comer na hora certa, não importa. Você agora não faz se você não quiser. Então, eu disse para ela, nós vamos fazer. E falei sobre Esther. O que Esther fez? Convocou o jejum. Eu disse para ela, até as crianças vão jejuar. Menos tirar 3 horas, tirar 2 horas. Eu vou incentivar as mães a fazer isso. Nós precisamos educar essa nova geração a isso. Você falou do relógio de oração. Toda a minha equipe, se você perguntar para alguém da equipe, eles vão dizer, a gente põe o relógio 9 da manhã. Agora nós mudamos por causa dessa demanda que a gente está. Mas os horários são 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas e até a hora de dormir. São os ensinamentos que eu passo para as equipes. Porque nós precisamos orar constantemente. Eu falo para eles, olha, se você começa a pensar que você está dando pouco glória a Deus, põe seu relógio de 10 minutos para você dar glória a Deus. Quando eu percebo que é muita ocupação, muitas coisas, falo, meu Deus, quantas glórias a Deus eu dei? Eu estou dando muito pouca glória a Deus. Eu coloco meu relógio.
Eu coloco meu relógio, eu entro na sala do atendimento e falo assim, olha aqui, se meu relógio tocar é porque eu tenho que dar glória a Deus, que eu estava muito esquecida. Então, eu vou ter que dar glória a Deus. Então, você precisa fazer a sua parte. Você precisa, a gente leva a obra de Deus como um belo trator e vai empurrando tudo que está na frente. A gente precisa ponderar, a gente precisa parar, a gente precisa analisar. É por isso que tem tanto crente aí que vai e vem. Uma hora tem um chamado grande, outra hora não tem chamado nenhum, outra hora está feliz, outra hora está triste, não sabe o que Deus tem. Sabe por quê? É isso aí. Conclusão. Oscila, Constância. Constância. E oscila muito. outra coisa, eu falo que ó, vida com Deus é degrau, degrau. Você tem que subir o degrau. Tem gente que nunca saiu do primeiro degrau. Sabe por quê? Porque Deus só revela o segundo para quem é constante no primeiro. Deus só revela Isso! ele só revela, é isso. Ele só revela. Aí você fica assim, você desce primeiro, fala, não, não é mais esse, não, Deus não tem mais esse propósito para mim. Não, meu chamado mudou. Não, meu tempo acabou. Ah, mas eu Perfeito. fico muito brava com essa história de tempo acabou. Quando o tempo acabar, você já foi para a glória, meu filho. Tempo não acaba, você não posiciona, você não coloca a sua vida no altar do Senhor e você fica observando as coisas que estão em volta, o que o outro está fazendo, o outro está fazendo. Olha, sinceramente, você falou uma coisa aí que eu não tive coragem de falar, mas tem muita gente, todo mundo está orando, todo mundo está fazendo live, todo mundo, mas você vê cada bobeira, está fazendo porque o outro fez, o outro faz, usando Deus. Uma coisa é Deus te enviar. Outra coisa é Deus ordenar. Outra coisa você está fazendo, mas você está fazendo para Deus. Mas Deus te mandou? Deus te chamou para isso? Às vezes você está ocupando o tempo de alguém que poderia estar em outra live que Deus mandou. Então espalhou isso aí, é tudo para a glória de Deus, quando às vezes Deus nem está sabendo de nada. Ele falou, mas eu não estou sabendo de nada. Sabe, a gente precisa colocar diante do Senhor. Eu não estou nem aí se tem 200, se tem 2.000, se tem 3.000, se tem 10. Eu não estou nem aí. Eu disse ontem para a minha equipe, porque a gente usa o YouTube e o Facebook. E eles falaram, não, mas as pessoas não vão ver quem vai estar junto. No meio da live eu falei para eles, liga os dois. Sabe por quê? Vale mais uma vida do que o mundo inteiro. E na hora o Espírito Santo tocou em mim que alguém no Facebook precisava ouvir a palavra que estava sendo dita. Então não é status, sabe? Uma vida para Deus vale tudo. Se uma pessoa estiver aqui comigo, não importa. Eu sei que Deus está fazendo grande obra. A gente precisa mudar os nossos valores. Você falando todo o tempo e aqui meu espírito borbulhando, sabe? Achei E eu alguém que nem, fala e eu como nem para eu. dizer, fala, vai entrando, porque é diferente de púlpito, isso é o bacana, mas como é a minha primeira live, eu fico igual a tagarela. Ah, o legal é Mas é isso, isso eu acho que mesmo. é isso, é falar e Isso centrar e mesmo, é falar corroborar. a verdade, sabe? Isso, quem está me seguindo há muito tempo aí, quem está comigo, sabe as palavras que eu tenho trago, sabe? Nós estamos aqui porque queremos ver uma nação transformada, mudada. Queremos Amém. ver a glória de Deus. Aí eu fico vendo lá, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai fazer, porque isso vai acontecer. E aí eu fico assim, Deus não vai fazer nada disso. Mas é o quê? E, É para atrair público. Né? Então fica liberando palavras. Você tem que liberar aquilo que o Espírito Santo vai te dar. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. É o que Deus tem para falar. Claro, a gente ora, a gente guerreia, a gente batalha. Tem muitas palavras de bênção. Eu sei de tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos parar de imitar. E vamos pastora ouvir o que Zenete, Deus tem para falar. a palavra do Senhor nos orienta, Tiago nos orienta. Ao contrário do que a gente vê no populacho aí, né? E se popularizando, de falar e de liberar a palavra toda hora e de achar que tem que falar, e essas coisas, isso tudo que a senhora falou, em Tiago, a orientação é: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Tipo assim, fale com especificidade. Você tem alguma coisa que dizer? Se você não tem, não formule uma frase sem saber. Eu, aqui na live, posso ter cometido até erros como pessoa, como pregadora, mas em oração, o ideal é você pensar o que você vai dizer. Você tem o que falar? E se não tem, espera até que o Espírito Santo te dê uma direção do que dizer, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção em Daniel, porque a senhora está falando sobre essa coisa de todo mundo tá falando e tal, e é isso, mas é que quando o Senhor mandava o anjo para falar com ele,
todas as vezes que o anjo se manifestou a Daniel, depois dessa profundidade de oração, porque é o que você falou, vida de oração é degrau, ele se apresentava sempre, ele dizia assim, eu escrevi aqui para não esquecer, ele dizia assim, Daniel, homem muito amado. Deus tinha Daniel em uma estima. Presta atenção, gente, eu não estou dizendo que Deus ama todos igualmente, mas se relaciona com cada um de maneira diferente. Olha isso, olha esse hiperlativo. O anjo dizendo, Daniel, homem muito amado, ele não tirou isso da cabeça dele. Ele é conservo de Deus, ele só pode falar o que Deus manda. Daniel, homem muito amado, sabe o que ele está dizendo, Daniel? Deus tem uma consideração quando você fala. O que vai acontecer depois da revelação de Daniel, lá no capítulo 10? Ele diz assim, Daniel, desde a primeira vez que você começou a orar, desde que subiu no seu coração, o Senhor já enviou a palavra. Aí vai a explicação toda lá do príncipe da Pérsia, que interviu e etc. Mas o que o texto está dizendo? Que Deus considera tudo o que Daniel fala. E Deus tem falado isso comigo, pastora. Que não adianta só a gente querer falar muito. Deus falou, o Espírito Santo comunicou ao meu coração assim, olha, Deus ouve a todos, mas ele atende, considera os constantes. Jesus vai orar e ele vai dizer assim, o Pai faz tudo o que eu peço. E ele diz por quê? Não é porque o Pai acha ele bonitinho, olha o que ele diz. O Pai faz tudo o que eu peço, mas porque eu faço tudo que agrada ao Pai. Aleluia. Essa constância, essa vontade de agradar a Deus é muito importante. De não querer só sair falando, mas às vezes Deus não quer nem falar, né? Deus quer que a gente ouça, né? Uhum. Eu tenho falado Eu tô muito... da pessoa ouvir Deus, parar para ouvir o Senhor. Eu me lembro quando o Senhor me deu, eu morava em São Paulo, ele disse, filha, fazem tanto a minha obra, mas buscam tão pouco o dono da obra. A gente vai se envolvendo. Se a gente não pôr limite, tudo bem, eu não consigo orar durante o dia. Mas eu falo, olha aqui, minha filha, vai para sua disciplina. Eu falo para mim. Problema seu que você não orou durante o dia. Você precisa de Deus para amanhã. Esquece o seu sono e vai para o seu lugar secreto. E eu vou. Sabe por quê? Porque eu sou dependente de Deus. Eu preciso depender de Deus. É uma escolha, é um esforço, sabe? É uma guerra, é um querer, é um fazer. Nessa madrugada, muita gente está nos ouvindo aqui. Eu quero que você desperte seu coração, sabe? Ser verdadeiramente cristão, você ser verdadeiramente, ter um crescimento espiritual, a sair desse lugar morno, desse lugar comum. Deus tem um sobrenatural para a gente precisa subir, sabe? Eu acredito, se a igreja tivesse no posicionamento que Deus vem falando há algum tempo, essa pandemia, esse negócio ruim, não tinha nem entrado no Brasil. O Senhor freia. Ele não tinha entrado, porque Deus freia, sabe? Tem um despertar mesmo da igreja, a igreja orar, a igreja clamar. Sabe por que a política está passando o que está passando? Culpa nossa, porque a gente fez todo o barulho que você falou. Vamos, socorro, Deus, socorro, socorro, socorro. Ufa, Deus socorreu. Agora, vamos ver se ele vai estar certo, se ele vai errar ou se ele vai acertar. Os mesmos que oraram. Não estou aqui generalizando, tá, gente? Mas muitos já falaram assim, que arrependimento. Já falaram para mim, eu orei tanto para Deus escolher um homem que arrependimento. Ou seja, Deus errou, né? Mas Deus posso falar? É a Deus. constância. Eu volto à mesma palavra sobre ser constante. Bem, falando de maneira literal, foi a primeira vez, pelo menos na minha geração, que eu me lembre, que a igreja se uniu de uma maneira interdenominacional, porque assim, não foi só uma questão política. Eu acho que quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Foi praticamente uma luta foi uma guerra entre luz e trevas. E dentro disso a igreja se uniu no cenário político para fazer aquilo que acreditava melhor. E fez. Só que depois que fez, largou de mão, não teve o mesmo nível de envolvimento, de intercessão. E não adianta. E aí a gente vai sempre voltando a essa questão de só se unir de novo em pontos de socorro, né? E é isso que a gente precisa acabar com isso. A gente precisa... É isso que a gente está vendo de novo. Isso. Socorre Deus, socorre Deus. Ó, que o Espírito do Senhor, você, eu falo, a palavra diz onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Nós que estamos aqui, eu estou aqui, você está aí, tem uma multidão com a gente. Aqui onde eu estou também tem pessoas, sabe? É o que a gente precisa.
é esquecer um pouco da gente. Eu vejo as pessoas, elas usam a palavra de Deus para se defender em todas as áreas, sabe? Mas não usa a palavra de Deus para ser constante, para viver uma vida de poder, uma vida de oração, uma vida de graça, uma vida de milagres, uma vida de misericórdia do Senhor. Eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele ter escolhido você e nos escolhido. Nós temos o privilégio de ser escolhidos de Deus. Eu quero, nesse momento, eu quero que você ore junto comigo aqui, mas eu quero deixar um versículo. Eu falo sempre. A Bíblia parece para mim que ela resume em poucos versículos. João 15:16. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê frutos, e que seu fruto permanece. E vem a promessa. E tudo que você pedir, falando as minhas palavras, eu vou te dar. E por que a gente está assim? Me fala. Porque o nosso fruto não tem permanecido. Então a gente tem que pôr a cara no pó e clamar a Deus, Parar de pedir para as pessoas. A fulano ora por mim, ciclano ora por mim. A gente ora. Mas o problema é o seguinte, nós precisamos, eu, você, que entendemos, pessoas que estão nos ouvindo, líderes que estão nos ouvindo, que entendem esse propósito de Deus, precisamos levar a nossa igreja, levar o povo de Deus para buscar o Senhor. E nós somos esse povo, nós somos a igreja. Nós temos que abrir a boca, a gente não tem que ter status com ninguém, a gente não tem que ter compromisso com o homem, a gente tem que ter compromisso com o Senhor e chegar e falar a verdade, colocar a cara no pó e dizer, Deus, eu não quero fazer a vontade de homem, eu quero fazer a tua vontade. Aqui tem escola de intercessão, o pessoal vem, é madrugada e fala, ó, o negócio aqui é diferente. É madrugada com Deus, para uma horinha, 1h30, almoça, volta de novo. Vamos ganhar tempo. Nós já perdemos tempo demais. Remindo o tempo. Eu peço ao Senhor, para a igreja despertar, para o coração, para a gente parar de ser bombeiro. Parar de ser bombeiro. Ficar apagando fogo o tempo inteiro. Sabe? A gente precisa estar no Senhor, ser constante, ser verdadeiro, ser fiéis. O maior problema não é não ser fiel a Deus, não. O maior problema é eu não ser fiel a mim mesmo. Quando eu não faço o que Deus quer, eu estou traindo a mim mesmo. Quando eu não cumpro a palavra do Senhor, eu mesmo estou me traindo. Eu preciso parar de me trair. Sabe? Eu preciso parar e buscar a Deus e me colocar como Deus quer que eu coloque, que Ele quer nos colocar. E nesse tempo que nós passamos as 150 horas, 10 minutos de oração, envolveu o Brasil, envolveu as nações, mas não é o bastante. Nós precisamos continuar. Mas vai continuar? Meu Deus! E eu recebo assim, você precisa descansar. Ou palavra que me dá raiva. Estou confessando aqui. Aí você precisa descansar. Tudo bem, eu sei que eu não sou super-herói. Mas, sabe, as pessoas falam isso, é uma forma de te prender, de te paralisar. Eu sei o que eu preciso, sabe? Quando você fala, não, você tem que parar, você está fazendo demais. Não estou fazendo demais, não. Quanto tempo eu tenho na Terra? Eu vou ter uma eternidade para eu descansar. Eu tenho uma eternidade. Quanto tempo eu tenho na Terra? Eu não sei. Eu tenho que cumprir um propósito. Deus não deixou eu morrer. Ele me deixou viva para me cumprir um propósito. Eu descanso, eu tenho férias. Nas férias você não pode orar. Como assim? Misericórdia. Sabe? São crimes que o povo de Pastora Deus Zenete, arruma. Misericórdia. Nesse tempo de quarentena, uma das coisas... Eu já vinha falando isso, mas agora eu posso falar com certeza, né? Esse negócio de descansar, ele é muito relativo. Eu me obrigo ao descanso. No meu ritmo normal é segunda-feira e eu também tiro férias. Mas o maior descanso mesmo, ele é muito melhor produzido quando vem de dentro para fora. E a gente quanto crente, a gente só tem isso de verdade mesmo quando você sabe que está em paz com Deus e fez o que você tinha que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Tem um monte de gente agora em casa, em estado aparentemente de descanso, sem demandas a cumprir, sem coisas a fazer, mas não tem paz, porque é uma angústia muito grande, né? E por que isso? Porque, na verdade, eu tenho dito para as pessoas, o segredo não é só saber descansar, mas é saber ficar cansado pelos motivos certos. É isso aí.
Quando você está cansado pelo motivo certo, né? você Cansaço pode deitar gostoso. na cama quebrado, arrebentado, mas você faz Ebenezer. Até aqui me Ei, ajudou, Senhor. É foi isso. bom, você diz, que bom, muito obrigado, eu consegui, eu terminei, eu fiz, eu Glória a aconteci, Deus. eu Glória realizei, eu a Deus. Glória produzi, a Deus. Glória a eu fui Deus. importante, eu fui útil em alguma coisa, né? Aleluia, aleluia. E é É isso. isso. Eu quero fechar esse momento, essas 150 horas, nessa madrugada já. E nos preparar. E quero que a gente se une mesmo, sabe, Camila? Para Amém. espalhar essa notícia. E vamos fazer como o cego de Jericó. Vamos gritar, vamos chamar pela misericórdia do Senhor. Só que Jesus parou, perguntou para ele o que ele queria. E ele disse que queria ver. E Deus, ele disse para ele, vai, sua fé te salvou. A nossa fé vai nos salvar. Agora, com certeza o cego não ficou de olho fechado para que ninguém percebesse. A gente precisa abrir os olhos. E a gente precisa, porque essa praga vai passar, esse mal vai passar, o Brasil vai melhorar. Mas a gente precisa estar de olhos abertos e fazer o propósito, trazer o propósito de Deus para se realizar em cada estado, no bairro, onde você mora, no prédio onde você mora, em todo lugar, nós precisamos manifestar a glória do Senhor. Nós precisamos, olha, eu faço uma oração, Senhor, eu quero que o Senhor ande com meus pés. Eu quero que o Senhor toque com as minhas mãos. Eu quero que o Senhor ouça com meus ouvidos. Eu quero que o Senhor veja com os meus olhos. Eu quero que o Senhor fale com a minha boca. Eu não sou nada. Sem o Senhor, não sou nada. Eu quero Amém. representar o Senhor aqui na terra, É aonde eu meu passar, desejo. em todo o tempo. Mas nós Amém. precisamos fazer essa entrega, abrir mão. É abrir mão. Só acontece uma coisa se eu abro mão. Se eu tenho alguma coisa, se eu quero dar para alguém, eu tenho que abrir mão. Eu não posso ficar segurando aquilo. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu tenho que abrir mão. E com certeza Ele cuida da gente de uma forma tão sobrenatural. Não tem explicação. É só você buscar para você viver o que o Senhor Amém. tem. E nós vamos entrar nessas 150 horas de arrependimento mesmo, com jejum na presença do Senhor, e vamos vencer, não porque nós merecemos a misericórdia do Senhor, mas eu tenho dito, nós não vamos parar. Nós não vamos ficar fazendo 150 horas, mas nós não vamos parar. Nós não podemos parar de clamar, de buscar, de colocar. Temos que sustentar o nosso presidente. Temos que sustentar aqueles que estão ali no poder. E sabe o que eu tenho feito esses dias, Senhor? Eu entrego as cadeiras. Porque as cadeiras, não sei quem está sentado. Deus, eu entrego as cadeiras. E aquele que o Amém. Senhor não quer colocar, que o Senhor tira da cadeira e põe aquele que é do Senhor, para que a terra possa mudar, para que o Brasil possa mudar. E essa é a nossa Amém. oração, a nossa sinceridade. Agora, não abra a tua boca para falar mal. Se você não sabe, não fala, Murmuração. ora. Se você não entende, ora. Eu não entendo nada de política, mas eu sei, eu conheço o dono da política, que é o Senhor de Jesus de Nazaré. Vamos voltar todo mundo para Ele, vamos buscar todo mundo o Senhor e saiba que você tem um valor muito grande. Todos nós que estamos agora juntos, nós temos um valor. Deus tem um propósito. Deus quer te usar de alguma maneira para que os seus pés possam profetizar, que as suas mãos venham profetizar, que o seu Eu corpo quero, profetiza, em nome de Jesus. Em eu nome quero de Jesus. que, eu quero que fique muito claro que cada uma dessas pessoas que estão aqui e espalhadas ao redor do mundo, cada uma no propósito que Deus confiou, são muito importantes, independente do nível de alcance que você pensa que tenha. Uhum. Eu já quero aqui contar testemunho da live, né? Primeiro, a quantidade de pessoas no tempo tão estável, né, que ficou. Porque tem gente que não aguenta nem 5 minutos, que fará tanto tempo. Nós estamos vivendo em um tempo, uma das lives que eu acompanhei nesse tempo foi do Augusto Cury, doutor Augusto Cury, e da filha dele, muito boa. E ele falava que um dos males desse século é a síndrome do pensamento acelerado. E eu percebo isso às vezes nas igrejas. Você diz assim, vamos fechar os olhos e vamos orar, até líderes. Não por uma questão de ter que estar atento, mas às vezes porque não consegue ficar 5 minutos de olho fechado. Não consegue. Você percebe que não tem disciplina, que não tem hábito de oração. Não consegue ficar 5 minutos de olho fechado. E a galera que está com a gente num tempo grande e que não está em pico, oscilando, indo e voltando toda hora. Então,
é disciplina. A galera tá aqui, tá, né? E o importante é que, independente do nível de alcance que você pensa que tenha naquilo que você faz, é compreender que é importante. Deus colocou uma palavra no meu coração anteontem para uma amiga minha que ia fazer que estava inserida num propósito, e eu disse assim para ela: olha, Deus está falando comigo que você vai ser muito estratégica. E depois Deus ruminou essa palavra no meu coração, e eu quero liberar isso para quem está com a gente aqui agora, antes da oração. Existem pessoas que não vão falar a 10 mil, a 20 mil, a 5 mil, a 6 mil, às vezes nem a 200. Mas elas vão tocar em pessoas muito específicas para Deus. A biografia, por exemplo, de Spurgeon, que a gente chama de príncipe dos pregadores, ele foi à igreja no dia que ele entregou a vida para Cristo, né? Ele foi à igreja num dia de alta neve, muita neve, e foi um dia que, inclusive, o pastor não foi, e quem estava escalado para abrir a igreja também não foi, uma luta, neve para tudo que é lado, era dia de culto, não caía, foi naquele dia, resumindo a história. E aí, se eu não me engano, acho que um diácono ou um obreiro era a única pessoa que tinha aberto a igreja e que estava na igreja. E como ele estava ali, não tinha função e nem nada, ficou sentado esperando, ou se a neve passava, ou como fosse. Conta então na biografia dele que nesse dia esse senhor teve a palavra e ministrou uma palavra, e agora eu não me lembro a palavra, porque eu tenho muito tempo que vi isso, e ele ministrou, e foi nesse dia que Charles Spurgeon se aliançou com Deus, né? Gente do céu, quem é Spurgeon? Agora você vê, num culto que não tinha ninguém, onde só tinha uma pessoa que em tese não era para estar lá, e foi um instrumento que Deus usou para que a gente tivesse um príncipe da palavra entre nós num século tão importante e vital, num tempo de avivamento. Então, você às vezes não vai falar tantos milhares quanto pensa, e por isso você acha que eu não tenho expressão. E as pessoas estão deixando de atender o propósito de Deus na vida delas por acharem que não tem expressão. E isso revela duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, quando você quer atingir de verdade um propósito, você não pode se preocupar em ser famoso. Você tem que se preocupar em ser útil. Jesus não se preocupava em ser conhecido, ele era útil. E aí a segunda coisa, que é ser conhecido, acaba se tornando inevitável. Por exemplo, eu confesso que eu esqueci o nome aqui da pessoa que estava lá com o Spurgeon no dia, mas na biografia dele tem o nome. Por quê? Porque Deus não esquece. E a história não esquece. Então, você pode pensar que não tem a expressão e o alcance que imaginava, mas você é importante de maneira estratégica. Fazendo o quê? Fazendo o que Deus quer que você faça, onde você está e com quem você está. Não importa onde você esteja. Então é isso. Eu queria muito, pastora Zenete, eu vou ficar muito ligada aqui em oração. Quem está com a gente aqui agora, eu queria falar isso. Fique em oração, porque eu não sou hipócrita. Eu preciso realmente melhorar, crescer nessa área. E no meu coração eu vim com esse propósito, pastora Zenete. Eu falei: Senhor, eu vou lá porque tua filha vai orar. Eu sei que ela está debaixo de uma autoridade muito grande. E o meu coração está aqui. Eu tô me esvaziando de mim. E quero dar essa direção para quem está agora e vai receber essa oração, para que a gente vire uma chave de mudança, de mudança de hábito, para que isso mude. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor está sempre presente. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou tão poderosamente conosco. Obrigado, porque mais uma vez o Senhor confirma aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigada, Senhor. Pai, nós não queremos nos perder. Senhor, nós falamos tanto aqui, ouvimos tanto sobre constância. Meu Deus, é o que nós queremos. É que eu peço, Senhor, nesta madrugada. Senhor, nos faz constantes, Senhor. Pai, nos tira do lugar de invenção, Pai. De ficarmos inventando, mas que nós possamos te ouvir e ser constante dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, nos tira desse lugar, Senhor. Ó Deus, aonde nós não conseguimos parar, onde nós não conseguimos ficar, mas que nós possamos em Ti, Pai, sendo constante em Ti, tudo vai ser diferente. Senhor, nos coloca, Pai, nos dá disciplina, nos ensina a Te buscar, nos ensina a parar, nos ensina a Te ouvir, Pai. Nós falamos muitas vezes tantas coisas, nós chegamos, Senhor, Tu sabes, muitas vezes nós
preciso, falamos para o Senhor. Senhor o que é para o Senhor fazer. Nós passamos um relatório, nós fazemos uma receita, Meu Deus, entregamos no altar do Senhor e fala assina embaixo, Pai. meu Oh, Senhor, Deus. nos ensina, muda a nossa maneira, Deus, de pensar, de agir contigo, mas que nós possamos ser tão dependentes que nós temos a coragem de falar, Pai, o que o Senhor tem para nós nesse dia, Pai. Mesmo quando contraria aquilo que eu programei. Oh, Deus, oh, Pai, eu te louvo porque o Senhor tem quebrado isso em mim. Eu me programo Oh, e acontece aleluia. tudo diferente. É porque o Deus. Senhor, eu quero o Senhor. Oh, Deus, eu te peço agora por todos que estão conosco, em nome de Jesus, nesta hora. Senhor, os pregadores, os profetas, os Deus. adoradores, as ovelhas, Deus. Senhor, a filha, a mãe, o pai, Senhor, o filho que está conosco agora. Senhor, que a vida de Alcança. Daniel seja um exemplo para nós, Ouve a que nossa cada um de nós oração, possamos tomar, Senhor. Senhor. Ó Deus, Oh, posse da Deus que vitória, ouve. Senhor. Oh, Mesmo quando Deus que falaram, não, ninguém pode perdoa. servir outro Deus, ele continuou pronto. Senhor, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes fala nós nem usamos a conosco, tua Espírito Bíblia, porque nós Santo. temos vergonha. Ô Senhor, muitas vezes Continua, nós não rumina falamos essa aleluia palavra. na rua, nós não damos glória porque nós que não queremos pagar amigo, como Meu dizia aí, meu Deus, Deus. Senhor, nós ficamos inquietos, Senhor. As pessoas não sabem que há estáticos. uma luz tão linda. Senhor, não tem Ah, como esconder Deus, essa luz, mas tira essa desperta-nos luz, cada vez Senhor. mais. Ah, Deus, põe essa luz para brilhar na vida dos meus irmãos, a Deus, começar em mim, ó Pai, em nome de Jesus, que não faz-nos haja lugar luzeiro, cego, mas que farol. em todo lugar que o Espírito do Senhor possa nos mover, põe Deus, brilho nos nossos olhos. sim, Deus, Cantarabacheriandarai. sim, Deus, Oh, Senhor, tira esse olhar ofuscado, Senhor. Meu sim, Deus, Deus, tira, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, em nos nome perdoa, de porque muitas Jesus. vezes nós ficamos procurando modelo para seguir e esquecemos que o Deus, modelo é Jesus, o modelo é o Deus, Senhor. O rei é o Senhor vitorioso, que já oh, em venceu nome de na terra. Foi Jesus. só o Senhor, ó Pai. Então, Tu és o modelo para seguir. Senhor, nós temos o intercessor que és Tu, Pai. E nós ficamos Espírito procurando Santo de dela, Deus. de um lado para outro. Meu Deus, tem Satanás, misericórdia. Senhor, 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 Senhor. Deus Ó Pai, porque Santo. nós somos um monte de pedaço. Ah, Oh, Jesus. Ramanai, Andarai. Eu sei que entristece o teu coração, Senhor. Meu Deus, eu tenho pedido ao Senhor, dá-nos ligadura novamente, Senhor. Nos Naganachu, perdoa, meu Deus, Yamase. porque nós mesmos entramos na rede social e detonamos o nosso irmão. Tem Meu misericórdia de Deus, nós, Senhor. meu Deus. Meu Deus, e aqueles que entram Perdão, para Senhor, comentar perdão. é vergonhoso para nós, meu Perdão, Pai. Tem Senhor. Te peço misericórdia, perdão. Senhor. Tem Liga no misericórdia. Senhor. Liga no Deus, verdadeiro corpo, Senhor. Liga-nos Deus. como noiva, Senhor. Que caia as Desperta-nos, plagas, que caia, quebranta-nos Senhor, não tem as problema as denominações, escamas. mas, Senhor, ó Deus, que a denominação não seja uma parede, não seja um paredão para Deus, impedir, ou se tem mais, ou se tem aleluia. menos, ou se faz mais, ou se faz menos. Deus, nós precisamos nos unir, Senhor. Tira a nossa Deus, hipocrisia, Jesus. Tem Deus misericórdia, Pai. Santo. Nós falamos do governo, nós falamos de corrupção e nós nos corrompemos, meu Deus. Deus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, rasgando nosso alinha-nos. coração, nos identificando conosco mesmo e com a tua igreja, com o teu povo. Tem misericórdia, Perdoa-nos, tem muda essa história da misericórdia. nação, Senhor. Deus, Deus, destrói o tem decreto do misericórdia. Senhor, o maligno. governo não vai mudar se o governo da igreja não mudar, Senhor. Se nós não Deus, mudarmos, meu Deus, alinha-nos no nós, teu liderança, plano. nós, Senhor, que carregamos, que temos pessoas conosco, Pai, se nós não mudarmos, as ovelhas Posiciona, não mudam, Senhor. se nós não mudarmos, o governo não vai mudar. Deus, Tem misericórdia, confronta-nos, meu Deus, tem resgata-nos, misericórdia. Senhor, nós queremos sacode-nos entregar a chave da nossa nação nas tuas da mãos. nossa Mas antes nação, de entregar a chave da nação, eu quero entregar a chave da igreja, da Pai. igreja, da minha vida, Senhor, da nossa Meu vida. Deus, quantas feridas, quanta dor. Meu Deus, quanto abandono, Senhor. Da Restaura-nos, ó aflição Deus, da tua igreja, meu Pai. restaura-nos ao Meu propósito Deus, meu Deus, original, meu Pai, nos perdoa, porque nós corrige-nos. mesmos clamamos ao Senhor. Eu estou Meu aqui Deus, identificando pecamos, como erramos, intercessora. Nós mesmos mas pedimos ao rogamos a Senhor. tua Deus, coloca um outro misericórdia, segundo o teu coração. Deus. E agora nós estamos dizendo, Pai, que o Senhor errou.
Porque se o homem não está ao nosso agrado, é porque o Senhor errou. Tem misericórdia de nós. Senhor, eles estão Tu não sofrendo erra, porque tu não nós falha, tu não saímos da nossa muda. posição. Nós paramos de pedir socorro, Nós Pai. trazemos a Mas nós não temos responsabilidade, colocado Senhor. Nós remédio todo dia, queremos meu Deus. Tem confessar a misericórdia nossa de nós. Senhor, culpa. muda a nossa origem. Muda o nosso Ah, caráter, Senhor. Muda a nossa maneira transforma de de dentro para pensar, de fora, entender. entra nos Meu Deus, essas lares. diferenças um com o outro, Pai. Essa hipocrisia que Deus, um não cada olha para o membro outro, desse outro não fala, eu não corpo, gosto, eu não aceito. passa em Tem revista, misericórdia de nós. O Jesus. Senhor nos aceitou como nós Passa em somos. Meu Deus, essa revista. madrugada que nós vamos Que seja um entrar tempo em de cura, de 150 horas de oração, restauração, meu Pai. de Não porque nós renovo. somos o Recebe o melhor, propósito não da porque tua nosso serviço é melhor, serva. nada disso. Nós Nós ligamos com queremos unir com ela, com as aqueles que já estão, nações. Senhor, com a chama acesa, com as torres de oração, com aqueles que têm orado. Mas eu quero te pedir, Senhor, Meu nós não Deus, queremos grande é a orar, não. Nós responsabilidade. queremos, Pai, derramar. Nós queremos derramar diante do Abençoe a Senhor. Deia. É Meu isso que Deus, nós queremos, Senhor. Nós queremos confessar os nossos pecados, meu porque é isso que o Deus. Senhor diz, que então o Senhor vai ouvir do céu. Perdoa-nos, ó Converte-nos Deus. São novamente. tantas Nós não queremos falhas, recomeçar depois da tantos pandemia, não, erros. Pai. Nós queremos começar o É teu um bom plano. tempo para Teu plano isso. original. Ah, Volta-nos ao Deus. plano original. Volta-nos ao plano original. A essência da Volta-nos ao tua plano vontade, do teu original, Senhor, querer. pela tua bondade, meu Purifica as Pai. saídas do Deus, nosso chega de coração. festa, chega de festa. É tempo Meu de choro, Deus, é tempo de gemido, é meu tempo de Deus, clamor, é tempo de humilhação, converte-nos. é tempo de render, é tempo de Deus, prostrar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos amor, Pai. Ô, Senhor, dá-nos amor no nosso coração, Senhor. Dá-nos amor, Senhor. Nos dá uma gota do teu amor de verdade. Pelo menos uma gota, Pai. Aí nós vamos olhar uns aos outros com o olhar de Cristo. Nós vamos olhar de um amor diferente. Senhor, nesta madrugada, Senhor, Amanai, Decanturi, Arai. Visita os teus profetas, Senhor. Visita os teus profetas, Senhor. Meu Deus, visita a liderança da nação brasileira. Visita a liderança da nação brasileira. Por favor, Senhor. Por favor, Deus. Senhor, Nós te imploramos. Os adoradores, meu Deus. Visita os adoradores. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Visita aqueles que abrem a tua palavra, que são tão entendidos, Senhor. Oh, Deus, visita, Senhor, Pai, os cabeças, os doutores. Toma nas tuas mãos, os Senhor. Escribas do nosso tempo, os grandes autores, Senhor. Oh, Deus, dá-nos a tua ciência, Deus. Senhor. Mas Deus. a tua ciência é só no lugar secreto. Visita, da boca Jesus. dos profetas. Tira, Senhor, desemborca os teus vasos. Ser criticado, ser zombado, meu Deus. Tira, por amor meu Deus, de ti. tira, meu Deus. Levanta mais amor por ti do que por si coragem, próprios. com coragem, Senhor, acima de todas as coisas, levanta com ousadia. Não para mas com aquilo que vem do teu coração, meu Senhor. Deus, Meu tira Deus, as travas. Não queremos morrer órfão, Pai. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai, Tu és o Glorifica nosso Pai. o Teu Essa nome, nação Senhor. tem um Pai. Usa-nos para a glória do Teu nome. Levanta, Senhor, pessoas nesse tempo. Volta-te para nós, papai. Manifesta, Senhor, que nós manifestamos nós queremos voltar à casa do Pai. a Tua paternidade sobre nós. Nós queremos sentar à mesa contigo, Pai. Aleluia. Deus, que essa oportunidade, Senhor, possa trazer um constrangimento tamanho nos nossos corações. Meu Deus. A começar em mim. Não deixa a vaidade, Senhor, aqui. Não deixa a vaidade entrar. Meu Deus. Achar que, meu Deus, que somos melhores intercessores. É verdade, Jesus. Tem misericórdia. Tão bom assim, Senhor. Já tinha parado essa pandemia. Essa pandemia não está existindo mais, Senhor. Nós estamos preparados. Mas nós estamos num processo, Senhor, nos ajuda nesse processo. Melhora, nos afia. De começar e buscar o Senhor de verdade. Mexe no teu vaso, de Jesus. Nós, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, nós selamos esta noite, Pai, voltando à essência. Voltando amor. Queremos que os nossos ouvidos, esse tampão, Senhor, de tantas informações, tampam o nosso ouvido.
Pai. Meu Deus, eu te peço misericórdia ainda, Senhor. Senhor, queima meu coração, visita os altares, Pai. Visita, Deus. Os altares da tua casa, Senhor, onde Toma a chama da liderança nas tua tuas casa. mãos. Altares que o Senhor não habita, altares que o Senhor não senta, Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Misericórdia, Deus, Jesus. meu Deus, meu Deus. Passa em Senhor, teu povo revista. precisa de comida Chama boa, pelo de nome. alimento puro. Faça isso, meu Deus, e quebra o jugo, meu Pai. Meu Deus, é um tempo de revelação. Senhor, eu te peço, envia os anjos na casa dos teus filhos, Pai. Deus, Deus. Visita, Senhor. Mostra o caminho certo, Senhor. Meu Deus, nós intercedemos nessa Visita com madrugada, desejo da tua porque a terra palavra. precisa de profetas, a terra Visita com precisa de desejo da evangelistas, a terra súplica. precisa de mestres, a terra precisa de pastores, de apóstolos, meu Pai. Oh, Mas isso não Deus. é um título, isso não é, Senhor, para crescer ninguém, Senhor. É para ser dominado pelo Senhor, ao que Deus. está na tua palavra, para fazer a diferença na terra. Ramanai, decarai, derebarai. Senhor, levanta os Aleluia. médicos, Senhor, mas não os médicos, ó Deus, que tem um diploma, mas os médicos constituídos pelo teu reino, pelo teu poder, Deus. para curar a alma, para Em curar a nome de depressão, Jesus. para tirar as pessoas, Senhor, desses buracos escuros que estão, ó Pai. Magianda Ajuda-nos, kamai Senhor. jomi Ajuda, andariaga. Ramanai, Decaramachori, Andaraia. Deus, sela-nos com a tua constância. Sela-nos com as tuas constâncias, se nós conseguirmos, Pai, pelo menos 3 vezes ao dia te clamar, meu Deus. Oh, Senhor, os reis se prostrarão diante de ti, Senhor. É o Meu Deus, meu tempo. Deus, meu Deus, oh Deus. Se É entrarmos na tempo. cova, o Senhor entra conosco, Senhor. Queremos ser Senhor, se faltar contínuos. comida na mesa, como muitos falam, o Senhor envia os anjos e coloca comida na nossa mesa. O Senhor coloca o valor que nós precisamos Oh, na nossa Deus. conta. Deus, mas para isso nós precisamos ter um secreto. Nós precisamos ter uma conversa contigo particular. E o Meu Deus, Pai visita que esses vem em lares, secreto Senhor. Esses recompensará em casamentos fajutos, público. esses casamentos de aparência. Ó Deus, Enviando onde a secreto. mulher não respeita o homem. Ó Deus, o sacerdote não Deus, tem voz, porque as mulheres, Senhor, não permite eles falarem, elas que neutraliza dão ordem, toda a nos perdoam ação, por isso, Senhor, Senhor. de um Visita, muda feminismo esses casamentos, maligno, ó nos dá, Deus. Senhor, ó Deus, amor Tem de verdade com o misericórdia. teu amor. Senhor, se o marido é ruim, ele vai ficar bom porque a mulher é Meu boa em Deus, Cristo visita, Jesus. Ela tem a visita, visita. presença de Deus. Senhor, se a mulher é ruim, ó Deus, a bondade do Senhor na vida desse homem vai transformar essa mulher, Senhor. Tem misericórdia assim os filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, as famílias precisam do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, visita. Eu te peço por todas as nações da terra. Meu Deus, eu te peço, Senhor. O mundo parou, a ciência parou, tudo parou, porque não tem remédio, porque não sabe o que fazer. Mas o Senhor se levanta do trono. E nós nos Aleluia. levantamos do trono e dizemos, Senhor, pecamos, erramos, falhamos, fracassamos, mas nós estamos de volta. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Toma as nossas vidas nas Toma tuas mãos, sim, Senhor. Deus. E nos concede andar, Senhor. Oh Deus, mesmo que no vale da sombra da morte, que não viemos temer, Crendo, porque Tu estás confiando, conosco, Senhor. Dá-nos essa convicção, essa ousadia no certeza, Pai. Espírito Santo. Oriandará, xaramanai, decoturiandaraia. Aleluia. Toma tua filha nas tuas mãos, Pai, que é uma Eu voz profética. Mas tu preciso, conheces e tu Senhor. sabes muitas coisas. Tu sabes o É oculto, tu verdade. sabes o profundo, tu sabes, Sim, ó Deus, Deus. de todas as coisas que ela já viveu até hoje. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, que o Senhor passe em revista, Senhor, as suas entranhas, as entranhas da Labanai, Andarai, Arai, Decaraia. As Aleluia. entranhas, Senhor, porque o que está escondido ainda nas entranhas precisa vir para fora. Senhor, aquilo que ela nem percebe, ela não sabe, mas porque o Senhor deu a ela um útero espiritual que vai gerar coisas que Pai, o homem não sabe gerar, o homem não tem nem noção. Toma ela nas tuas mãos, Senhor, porque cada Deus. tempo é um tempo na vida da tua filha. Cada Deus. tempo
o Senhor muda ela de lugar, de posição e de postura. Oh Deus, depois desse tempo, Pai, o que tu tens para ela é um novo cajado. Muitos vão dizer, eita, esse cajado tem espinho, é? Esse cajado corta, é? Esse cajado corta, mas corta mentira, corta o engano. Corta a vaidade, corta o orgulho, corta a vontade própria. Por esses 3 dias, eu vou te entregar algo muito profundo. Recutunde manashui andarai no tempo calamanaya. Recutume hande shui andarai no tempo certo. Tu gritarás para os 4 cantos ouvir. Ha da na na ya so. Rei catuya ramane cotuterealha. Eu troco os teus sapatos, eu troco as tuas vestes. Rei de Manaia, eu troco o teu anel, filha. Andarai, xerecanturi andaraia. Eu encanto de Manaia, coloco esmeralda, tu sabes do que eu falo. Rei canturi maná, cheia andaraia. Rei coturi anderecoture manai, tu canturi andaraias. Eu quero que tu continues no meu prumo. No meu prumo, muitos já tentaram derrubar você do prumo, mas você olhou para mim e você conhece o meu olhar, você conhece o meu toque. Remaná, coturi andaraia. Continue no teu secreto. Continue no teu secreto. No momento certo. Não serão palavras doces, mas serão palavras de cura. São palavras que vão ser amargas, mas quando elas chegar nas entranhas, elas vão se tornar como mel, mel, doce mel. E haverá uma transformação. Os grandes te procurarão, mas tu irás naqueles que eu quero. Recanto candaraia, porque onde tem um grande tem pequenos, aonde tem grande tem pequenos. Eremanachu yandahandaraia andaraia, recontu yandexu yandecantorechanderaia. E eu te digo mais, de nada terá falta. Fica no meu secreto, fica no meu esconderijo. E na hora que eu disser faz, você faz, porque tu te cantu yandahachu yandaraia, e os segredos serão revelados. Reicoturi andaraia. E tu que manashui andaraia. E todos que estão nesse remanacotoroshui andaraia, ligados nesse momento, eu os visitarei. Alguns com refrigério, alguns com alento, mas alguns com espada, porque eu preciso cortar o que está a mais. Se queres um unho de cuto de mexui andaraia, vai para o meu secreto, vai para o meu secreto. Deus! Me chama no secreto, me chama no secreto. Deus! Eu vou estar sempre de pé para atender o teu chamado no secreto. Recantarabashui andaraia, reitui andaraia, minhas ovelhas, meu povo se humilha, meu povo ora, meu povo busca, ele anda lá manaia, meu povo se converte, então eu vou sarar a terra, andaraia, alabaxei, ele canturi andaraia, eu levantarei, eu estou levantando, eu estou cavando um novo exército, rimanai, decantaraia, que vai fazer diferença nesse tempo. Eu tenho caixas de segredos e eu vou revelar aqueles que me buscarem no secreto, que não vamos buscar por causa de uma necessidade comum, mas vamos buscar, vai me buscar, porque quer a minha presença, quer se tem sede, tem fome de mim, e é esse que eu vou servir. Eu tenho comida boa, eu tenho água fresca, aleluia. E se precisar, filhos, aqueles que me chamarem, eu sou o leão da tribo de Judá, eu vou rugir ao teu favor.
favor. Eu vou derrubar todo império que está sendo levantado. Isso, Senhor, Porque nós eu sou confiamos leão em da tribo de Ti, Judá. Senhor. Ricalamaná, cheianderei, alabá. Ei, tu que conturihanderei, chuedaraia. Eu dou ordem aos meus anjos. 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 Ei, maná, ei, araia. Eu dou ordem aos meus anjos. Ei, cantarei, chueandereia. Aleluia. O mal pensa que está de pé, mas eu é que estou de pé acima do mal. Ei, caraba, araia. Eu sou o Senhor, eu sou o guarda de Israel, eu sou o Redentor, eu sou a visão, eu sou a resposta, eu sou o ouvido. Recantará, cheiaramané, coturiandaraia. Então, cai na minha presença. Permanecer em mim, permanecer em mim. Sejam firmes, constantes. Recalamaná, decaia, show. Recalamane, cotoroshiandaraia. Recandurianderechuiandaraia. Muitos vão para o seu quarto e, ao chegar no seu quarto, sentirá um perfume diferente. Hey, manai, decote andaraias. Porque o meu perfume será exalado na vida daqueles, mesmo que tu tenhas falhado, mas se tu arrependes, eu vou derramar o meu perfume sobre vós. E a minha graça, que nunca acaba, vos cobre nesta hora. Recanta labaxeria andaraia. Como é bom encontrar fiéis para ficar comigo. Recalabaxeria andaraia. Recotuiá, rei manaias. Ei, a minha graça vos dou. Ei, ela, mas não confundo. Não como aquele que anda contigo, mas como eu sou, eu sou. Eu sou, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória, Aleluia. Aleluia, glória aleluia. é tão grande que eu não consigo abrir os meus olhos. Andarai, deiarai, cheia, andarei. Deiarai, andarei, andarei. Ai, andarei, andarei. Oh, glórias, aleluias. Santo é o teu nome, Pai. Daracandeleio, daramashugi anderegandagavashugi aidiomana. Ah, Senhor. Dalagashugi anderagamancho meneiasi que meneikiogia. Grande, 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 Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, quem há como o Senhor? Só Tu és Deus. Oh, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado é o Teu nome, majestade santa. Obrigada, Deus. Obrigada por nos amar tanto. Aleluia. Obrigada, Senhor, por nos tolerar. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada. Há uma obra, eu sinto nos meus pés. Quando há uma obra satânica, eu sinto os meus pés como fogo, mas não é um fogo. Não é um fogo da glória, é um fogo, é uma raiva do inferno. Mas nessa madrugada, Aleluia. esses espíritos que andam, que voam, que visitam as casas, que entram nas famílias, eles estão sendo aniquilados na vida daqueles que forem fiéis. E na Aleluia. autoridade do Senhor, nós tocamos a rocha. Nós tocamos a rocha nessa madrugada. Ei, para que as nossas orações subam e cheguem ao trono do Pai. E toda obra que não é do Senhor, toda obra que não é de Deus, seja destruída na autoridade, no grande eu sou, porque não é no nome de ninguém, não é para que eu saiba, não é para que a Camila saiba, não é para que esse povo saiba, não é para os meus irmãos que estão aqui saibam, porque nós sabemos, é para que o mundo saiba que tu és Deus, que tu és Deus de Isaac, que tu és Deus de Jacó, que tu és Deus de Abraão. Nós sabemos, Pai. Mostra, Senhor, para o mundo quem tu és, o teu poder que tu tens, Senhor.
E Deus mostra também para o constante, Deus de abatido, para Abraão, aquele de que está Isaac, fraco, de para aquele que Jacó. está com medo. Mostra que tu és o Deus poderoso, Amém, que tu podes aleluia. todas as coisas. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigada, Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. aleluia. Obrigada porque o Senhor nos serviu. E nós nem merecíamos esse servir o Senhor. Obrigada. Eu quero entregar, Senhor, a madrugada que passamos, a outra madrugada, o dia que Consagramos, passamos, apresentamos Pai, diante de nós Ti. entregamos no Teu altar, eu devolvo a honra e Recebe, que glória ao seja para a glória Senhor. do Teu Deus, nome. todas as lives, onde nós chegamos, nos países que nós entramos, Pai, mas foi Deus, através do Senhor, porque nós somos incapazes disso. Eu entrego tudo no Teu altar, esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória nós te damos nessa hora. Aleluia. Eu te louvo, amém. Senhor, por esse encontro nosso aqui, Sim, porque Deus, obrigado. o Senhor não une pessoas. Pessoas é amizade, mas o Senhor une propósito. E o Senhor nos uniu para esse propósito Obrigada, tão lindo e Jesus. Eu não tenho maravilhoso, Pai. palavras para te Nós te amamos, agradecer. Pai. Nós te amamos. Meu Deus, Tu és Aleluia. fiel. Tu és Aleluia. fiel. Aleluia. Tu Quero és fiel. abençoar você que ficou conosco até agora, você que estava comigo, e aí veio para cá também, e juntos o nome do Senhor foi exaltado. Quantas nações conosco, quantas pessoas, muitas nações passaram dias juntos, né, nos horários, e Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero louvar ao Senhor. E amanhã eu vou postar o resultado. Não por causa de um resultado, mas é para você saber que nós fizemos um propósito de 10, em cada 10 minutos, 100 pessoas. De cada uma hora, 600 pessoas. O propósito era de cada dia, 24 horas, 14.400. E fecharíamos com 90 mil turnos de oração. Mas, para a glória do Senhor, nós fizemos. As pessoas entraram de tal maneira, 40.403 pessoas por cada 24 horas. Fechamos com quase 300 mil turnos de oração. Mas, em nome de Jesus, é pouco demais. Não é para ninguém ter números. Nós precisamos alcançar, triplicar esse número, porque o mundo precisa gritar pelo Senhor Jesus. Então, eu quero contar com você. Amanhã eu vou dar as orientações, aquilo que o Senhor terminar de ministrar no meu coração. Nós estamos escrevendo, nós estamos no caminho certo, é Esté e Daniel, e é isso que nós vamos fazer. E vamos junto, povo de Deus, porque a vitória é nossa. Camila, sem palavras. E eu. E Sem olha palavras. que sem palavras para mim é difícil. Para mim também. Mas eu peço para você deixar salvo essa live, que muitas pessoas vão ver depois. Tá. Por favor. Eu vou ver como é que faz isso. Ih, agora eu também não sei, não. É a minha equipe que salva. Eu vou, mas eu vou conseguir. Deve dar a opção A aqui, eu pastora vou. Raquel vai te ajudar. Ó, a Mariana está dizendo que quando você fechar, vai aparecer uma opção. Tá, e aí eu salvo, Salvar beleza. ou Sim, deletar. Aí você vai ser salva, sabe salvar. por quê? Tá, ok. Muitas pessoas poder receber ainda de outras nações Amém. que sabem. Amanhã a gente vai falar sobre isso, porque todos precisam levantar, ser constante como Daniel. Deus te Amém. abençoe, querido. Um abraço grande. Que Deus possa nos fazer encontrar outras vezes. Sim, Mas vamos nos de uma encontrar. forma muito diferente. Não por causa de uma pandemia, mas por Sim. causa dos milagres do Senhor. Amém, Obrigada, amém. obrigada, povo de Deus. Deus Obrigada a todo abençoe. mundo que E veio, amanhã valeu. estamos juntos de novo. Em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe. Um Beijo beijo. no seu coração. Tchau. Pode